O presidente Lula conversou hoje por videoconferência com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, e é bom importar qual é a fonte, o diálogo foi amistoso. Os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta aos produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram em se encontrar pessoalmente em breve. Começo com o nosso convidado, Gui. Todo mundo está divulgando pela Secretaria de Comunicação o que o Lula pediu, mas não está falando o que o Trump respondeu. Então, qual seria a tua observação sobre isso? Olha, posso falar na voz do Lula, cara? Olha, seria melhor ainda. Eu acho que o negócio é o seguinte, esse negócio do Donald Trump, taxar o Brasil em 40%, 50%, se ele não baixar a taxa, eu vou aumentar a taxa dos Estados Unidos em 51%. Pelo menos assim vai ser uma boa ideia. Sim, o que não parece muito lógico é essa divulgação, André. De dizer, o presidente Lula pediu isso, mas ninguém fala sobre o que o Trump respondeu. Bom, primeiro que, enfim, a gente viu o Haddad hoje dizendo, não vou comentar o assunto e vou deixar para uma nota oficial, o que já mostra a postura do governo. Por quê? Porque ele sabe que uma boa parte da grande, assim chamada grande imprensa, vai pegar a nota oficial e consumir aquilo como uma verdade absoluta. E esse é o grande problema do Brasil. A imprensa, ou parte da imprensa, acha que versão oficial do governo é ponto de chegada do jornalismo e não ponto de partida. Pô, no momento em que você tem uma nota oficial do governo, você começa ali o seu trabalho, começa a desconfiar que tem coisa, e certamente sempre tem. Bom, esse é o primeiro ponto. Aí vem a nota. O que diz a nota? Nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Uma nota sem uma coisa relevante. Diz lá que eles passaram 30 minutos conversando sobre a química que eles tiveram em 39 segundos na ONU. Eu nunca vi uma pessoa passar 30 minutos conversando sobre uma química de 39 segundos. Nem encontro amoroso é possível se ficar 30 minutos nessa. E depois, o que mais que eles disseram? Que o Alckmin ia ser designado, isso a gente sabe, porque o Alckmin é o único ali que fala inglês, e que o Rubio seria o designado da partir de lá. Já estava designado. Então, quer dizer, eles fizeram uma conversa de 30 minutos para falar de um próximo encontro que eles teriam sobre algo que eles já deveriam ter conversado nesse encontro, e esse encontro vai ser com pessoas que já estavam designadas, ou seja, o encontro era, essa conversa de hoje foi nada, absolutamente nada, uma nota oficial que não diz nada. Se a nota oficial não expõe absolutamente nenhum fato relevante, imagina o que aconteceu de verdade nessa conversa, se é que essa conversa houve e se é que ela teve 30 minutos. Não, a conversa me parece que sim, é válida, é verdadeira, senão já teria a desmentida. Mas quando você avalia o histórico do Marco Rubio, você vê que é uma pessoa que detesta o comunismo, ele é filho de cubanos, é uma pessoa que desde sempre foi publicando nas redes sociais, mesmo antes de ser secretário de Estado, quando era senador na época, muito crítico à esquerda. Muito crítico à esquerda. Não me parece que vai ser fácil uma negociação com ele. Me permite um complemento. Quer dizer, o Rubio está envolvido nisso, mostra que nós não estamos, não estaremos e nunca estivemos discutindo tarifa. A questão aqui é sobre as liberdades. É isso que interessa ao Rubio. A gente vê as manifestações do Rubio, é sempre esse papo. Então, assim, não é uma conversa comercial. O Rubio não é o cara da tarifa comercial. Ele é o cara que discute as liberdades, a falta de liberdade aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, esse é um ponto que para mim é central. Por quê? Porque o Lula não tem essa moeda, o Alckmin não tem essa moeda. Quem tem a moeda para uma discussão a respeito de liberdades hoje aqui no Brasil é o STF. E o Lula não estava ali nessa conversa e não estará, a meu ver, em momento algum em nome do STF. Claro o STF não quer ter essa discussão. A gente vê o Mendes falando disso e é sempre de uma forma agressiva. A gente vê o Moraes falando disso, é sempre de uma forma agressiva. Então o ponto é que o Lula não tem a moeda necessária para conversar com os Estados Unidos dentro daquilo que eles esperam negociar. Agora, Luiz Arthur, quando você busca no histórico, né, tem 50% efetivamente de taxação de
50%. Muitos produtos foram retirados da lista. Mesmo assim, tem muitos segmentos da economia produtiva brasileira que está padecendo essa situação. Vamos nos encontrar em breve. Em breve é quando as agendas permitam. Me dá a sensação de que foi uma saída elegante para não colocar no alvo uma reunião pessoal entre Trump e Lula na Casa Branca, como a que foi com um dos presidentes de algum país africano que passou uma vergonha gigantesca, ou como foi com Zelensky na primeira oportunidade. Eu imagino que vai estar o vice-presidente Alckmin falando com o secretário de Estado, junto com o chanceler, junto com eventualmente o ministro da Fazenda Haddad, mas como muito bem menciona André, não vai conseguir nenhum deles resolver as questões centrais. E é uma estratégia americana sempre que você negocia com a mesma altura de autoridade. Nunca tem um presidente negociando com um vice-presidente, porque o vice-presidente vai ter sempre o possível de falar, eu tenho que perguntar lá em cima. Quais são as tuas expectativas em relação ao que virá? Perfeito, Segré. Então vamos lá, vamos entender então rapidamente o que aconteceu. No primeiro momento, quando os Estados Unidos fizeram a sobretaxa no mundo inteiro, o Brasil tinha sido só 10%, que nos colocava numa posição muito boa. Aí veio o Brasil com a famosa reunião dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Convidamos um monte de malucos, como por exemplo o Irã, né? Nos colocamos numa posição contra o Washington, contra o dólar, e o porta-voz da desgraça foi quem? O anfitrião do evento, o presidente Lula. Os Estados Unidos responderam na época com uma alíquota de mais 40%, totalizando 50%. Isso me leva a crer, Segré, que essa questão tarifária ela é muito mais ampla do que uma questão comercial. Por trás disso está, como você bem lembrou, a questão do ataque à democracia aqui no Brasil, que eu prefiro resolver com lei Magnitsky. Eu acho que isso não deveria ser colocado sobre a mesa neste momento. Eu acho assim, se tem alguém desrespeitando a Constituição e a gente sabe quem é e está no Supremo Tribunal Federal, essa pessoa tem que ser sancionada com lei Magnitsky. Já ocorreu com o ministro Alexandre de Moraes, pode ocorrer com outros ministros do Supremo. Ponto. Agora, tem uma questão geopolítica que é, o Brasil continua comprando diesel e fertilizantes da Rússia. Rússia que é inimiga dos Estados Unidos. O Trump já deixou bem claro que quem compra produto de inimigo passa a ser taxado como inimigo. E fez isso com a Índia, que tinha uma taxa de 25%, dobrou para 50%, porque a Índia compra diesel da Rússia. Então, certamente, o Marco Rubio, ao negociar com a OPEP, vai colocar isso em questão. O Brasil, você vai continuar comprando produtos da Rússia? Se continuar, a gente não vai baixar taxa nenhuma. Quanto à questão envolvendo o Bolsonaro, Segré, eu acho que isso é um assunto bem delicado. Eu acho que vai ser difícil colocar isso na pauta de discussões. Por quê? Porque a conclusão é óbvia. Se o pressuposto para reduzir tarifa aqui no Brasil é de que a gente tem que respeitar a democracia, o Lula manda zero sobre isso. Então a reunião não tem que ser com o Lula, a reunião não tem que ser com o Alckmin, a reunião tem que ser com o Alexandre de Moraes, tem que ser com os ministros do Supremo, porque de fato são eles que governam o Brasil. Isso dito, eu acho que há uma chance sim de ter alguma relação de troca para a gente reduzir essa tarifa. O que o Brasil, o que os Estados Unidos querem do Brasil neste momento? Primeiro, que a gente pare de comprar produtos da Rússia. Em segundo lugar, que a gente entregue para eles as chamadas terras raras, que são aqueles minerais preciosos que o mundo inteiro quer ter neste momento. Quem está de olho nisso? A China. Então Washington já percebeu que é melhor negociar logo com o Brasil, ter acesso a isso antes que os chineses venham aqui e tomem para eles. E o ponto é esse, professor, não? O que não está nas linhas diretas, está nas entrelinhas, é alinhamento com China e Rússia, a questão dos direitos humanos. Não me parece que uma conversa entre quem quer que seja, com quem que seja, do governo americano vai diminuir o impacto de sanções como Magnitsky, retirada de vistos e tudo isso. Mas não pode ser uma estratégia, professor, de eu te deixo à vontade, a conversa foi muito boa, foi amistosa, nossa química de 39 segundos, vem cá, vem, vamos negociar. E quando chega a negociação, pá! Mas aquele, como é que quando o saleiro está tampado? Está batendo o saleiro, né? Olha, a estratégia é realmente essa. Eu vou começar pela questão da diplomacia. Normalmente, quando dois governos estão com certo distanciamento, o procedimento normal é esse. Você faz um contato rápido,
apenas para destravar aqueles diálogos, destravar a linguagem. No caso do Lula não tem como destravar, né? Não. É impossível, mas parece que o Alckmin estava ali exatamente para atrapalhar um pouco mais, porque ele não sabe o que faz, não sabe o que fala, ele fica meio perdido. Mas normalmente, em circunstâncias normais, isso seria o procedimento adequado. Você primeiro faz um contato rápido para destravar quaisquer problemas que possam existir, já que havia um afastamento, e depois você marca as reuniões que vão ser necessárias. É curioso que, se nós prestarmos atenção, o que foi divulgado é que o Trump ligou. Significa o quê? Se o Trump ligou, ora, caiu no colo do Lula a obrigatoriedade de dizer sim ou não. Se ele diz sim, significa que ele vai ter que seguir a iniciativa do Trump. Se ele diz não, a culpa do encerramento do diálogo é dele, porque ele não quis falar. Então já foi uma jogada séria do Trump. Aí o que o Trump fez? Pega e diz, olha, nós estamos destravados, vamos falar de química, essa química é uma palhaçada, tanto que se discute que não teve química nenhuma. Aquilo o Trump jogou no discurso para constranger o Lula. Tanto que o Lula ficou assustado, ele ficou olhando para todos lá, como assim química? A gente praticamente não viu nada. Ou seja, foi uma outra jogada do Trump para dizer, olha, eu estou aberto a conversar, quem não está é ele. E ele é o cara que está por baixo na situação. Logo, o culpado é ele. E, inclusive, as circunstâncias e as consequências negativas para o Brasil são deles também. O Trump já deu uma segunda jogada interessante. Terceiro, ele joga para o Marco Rubio. É interessante, eu concordo com o André. Tem nada de questão tarifária ali, não. Por quê? Porque o Marco Rubio, ele trata da política externa americana. Se ele trata da política externa americana, ele está olhando para o cenário internacional e está vendo toda a configuração de relações de força na política internacional. Eu prefiro falar política internacional do que geopolítica. Por quê? Porque está olhando o tabuleiro de quem tem força e quem não tem. Exatamente para tratar das questões que dizem respeito aos interesses nacionais dos Estados Unidos, que está de acordo com aquilo que o Arthur falou. Realmente, quando você olha, tem alguns pontos que são nevrálgicos para os norte-americanos, porque os seus interesses estratégicos estão sendo confrontados e o Brasil está sendo colocado como uma plataforma de alavancagem do seu principal inimigo, que é a China, secundada pela Rússia. A Rússia foi a grande inimiga. Hoje, a Rússia está apenas dizendo para a China, se você precisar de soldado e tropa e arma, eu tenho. Então, vamos fazer uma dupla que juntos nós temos capacidade de enfrentar os Estados Unidos. A teoria da paz nas relações internacionais, de acordo quando você olha a lógica do sistema internacional, são 3 tipos de paz. A paz por equilíbrio, a paz por hegemonia e a paz por império. O que é a paz por império? Quando um Estado tem capacidade de derrotar todos os demais Estados juntos. Isso é a paz por império, porque ele pode derrotar todo mundo. A paz por equilíbrio é quando existe um equilíbrio entre os mais fortes, equilíbrio de poder e capacidade estratégica. Por isso ninguém arrisca. Mas a paz por hegemonia é quando você é capaz de derrotar todos individualmente, mas não em blocos e coletivamente. Essa é a aposta da China e da Rússia. E os norte-americanos estão olhando e estão falando assim, se nós permitirmos que o Brasil entre nessa equação ao lado deles, a gente dança. Porque eles vão ter uma plataforma, vão ter reserva mineral, vão ter capacidade de alavancagem, já tem tropa e armamento nuclear e já tem soldado de sobra, além de ter a segunda economia do mundo. A gente dança se permitir isso. Por isso que o Marco Rubio está entrando. Eu só discordaria do Arthur num ponto. Eu não acho que tem que conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, não. Chefe de Estado e ministro das Relações Exteriores, no caso secretário de Estado, não conversa com o ministro da Suprema Corte. Por qual razão? Porque um ministro da Suprema Corte é uma autoridade nacional, não é uma autoridade de representação do país no cenário internacional. Para isso seria o nosso ministro das Relações Exteriores, que não serve para nada, ou o assessor do Lula, que é o Celso Amorim, que não serve para nada multiplicado por 2. Então nada vezes nada dá o infinito. Tá? Ou 2 vezes nada é nada, ou nada vezes nada é o infinito, que é o caso do Celso Amorim. Então, no caso, o que está ficando claro, quebraram o gelo, botaram o problema nas contas do Brasil, o Brasil vai querer fazer uma outra reunião e vai ter saleiro de sobra. Por qual razão? Não vão negociar as tarifas, porque os norte-americanos vão dizer apenas aquilo que interessa para reduzir a tarifa para eles. Se o Brasil aceitar, ótimo. Se não aceitar, problema do Brasil com a sua economia. E tem mais, eles não vão abrir mão de negociar a questão da reforma do Estado brasileiro, porque no frigir dos ovos é isso que está. Acabar um regime autoritário, tirânico, que está ao lado da China e da Rússia. Eles não vão abrir mão disso.
Eu acho que o comentário do Arthur, e quando o André também mencionou sobre o STF, foi irônico, porque Sim. não tem nada para Claro, conversar no com ele. sentido de quem manda no país, né? Já que quem manda é o Supremo, a reunião tinha que ser com o Supremo. Mas é óbvio que é uma reunião impossível, sem dúvida. Na teoria, isso funciona, né? O STF está ali para julgar os interesses nacionais. Mas, na prática, ele governa o país. Bom, vamos fazer uma chamada a alguém que precisa aparecer aqui, que é o Nariz de Palhaço. Roda a vinheta. O governo Lula aumentou em 360% os gastos com anúncios nas redes sociais nas últimas semanas, em meio à tramitação do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Isso é o que aponta um levantamento da Globo News com base em dados da Meta, dona do Facebook e do Instagram. Nos últimos 30 dias, foram 8,4 milhões de reais em anúncios, o que representa uma média de R$283 mil por dia. Nos 60 dias anteriores, o gasto havia sido de 4,7 milhões, cerca de R$77 mil por dia. Agora, para quem está contra as redes sociais e que está contra as multinacionais americanas, o governo não está gastando muito, não está, Luiz Arthur? O Segredo está gastando, e eu vou ser muito sincero, que isso é uma canalice. Por quê? Você não usa dinheiro público para divulgar um projeto que a sociedade inteira é a favor, que todos os deputados foram favoráveis. Para que você está gastando dinheiro para isso? Você gasta dinheiro para explicar projetos que são polêmicos, você gasta dinheiro para fazer campanhas de utilidade pública, de saúde. Agora, gastar dinheiro para dizer que você é o autor de um projeto que teve 100% de aprovação do Congresso, que eu expliquei aqui que não é um projeto da esquerda, não é da esquerda, não é da direita, não é do centro, é um projeto do Brasil. Reduzir carga tributária é uma meta do Brasil. E coloquei aqui a minha crítica, que a contrapartida tinha que ser o governo cortar gasto. Não, a contrapartida do governo é tributar outro grupo da sociedade, que ele diz que vai tributar, que são o que eles chamam de super ricos. Agora, você gastar dinheiro público para ficar enaltecendo um projeto que todo mundo é favorável, isso é canalice, Segredo. É canalice porque não tem coisa mais fácil que gastar o dinheiro dos outros, né? Eu diria que não é nem canalice. Isso é ilegal. Isso é propaganda eleitoral antecipada. Porque o que eles estão fazendo é exatamente divulgando como se fosse uma conquista do governo, mostrando que aquilo que era programa de governo ou pauta governamental da campanha eleitoral anterior está sendo cumprida e não está sendo cumprida. Por qual razão? Porque isso significa uma bomba que vai ser jogada. Não é só uma canalice, é uma canalice individual. Mas isso é ilegal e deveria ser punido eleitoralmente. Ou seja, o TSE, se tivesse vergonha na cara e serviço para alguma coisa, o TSE deveria punir o governo Lula. E só para complementar, e tem um dado, dentro de todo o meu trabalho de anos e anos, são mais de 2, quase 3 décadas, que eu acho que nós temos que ter uma reforma política. Nós deveríamos ter o nosso parlamentarismo, ao invés de ter essa porcaria que está aí. Mas se nós mantivéssemos o presidencialismo e dentro de uma reforma política, deveria existir limites para uma secretaria de comunicação. A secretaria de comunicação não pode ser uma secretaria ou um ministério da propaganda. Ela tem que servir única e exclusivamente para, mediante convocação, fazer esclarecimentos públicos das porcarias que eles estão fazendo. No máximo isso. E, por iniciativa própria, única e exclusivamente para divulgar as campanhas nacionais, como, por exemplo, de vacinação, ou algo que seja de muito risco que precise. Deveria ser limitado única e exclusivamente a isso. Campanhas públicas que são necessárias e única e exclusivamente no caso de convocação para trazer esclarecimentos. Como é que você cria uma porcaria de uma secretaria de comunicação que é o Ministério da Propaganda para fazer campanha eleitoral antecipada? Se nós vivêssemos num país sério e o TSE servisse para alguma coisa que preste, nesse momento a campanha do Lula já poderia estar sendo punida. Porque isso é campanha eleitoral antecipada, única e exclusivamente. Posso estar me exaltando, mas é o fato. E o fato é revoltante na sua essência. O público gosta da tua exaltação. Ah, é? Sai do muro, professor. Eu não estou no muro, não. Tá, mas aproveitando que temos o Lula aqui, não se explica. Por que você gasta tanto dinheiro Olha com as só, redes? tem que gastar. Ou seja, isso aí, ao meu ver, é uma utilidade pública. Ou é? seja, lógico, se a gente já falou, tem que ser, ué.
Não, mas eu também eu concordo com o professor, eu não vejo nada de utilidade pública. Utilidade pública é essa aí, a campanha de vacinação, a campanha contra a dengue, o que vai fazer um bem em prol da sociedade. Agora, isso aqui só é em prol do governo próprio, né? Não tem nada. Professor. Pois é, e vale dizer que quando o governo não age no sentido de comunicar-se apenas institucionalmente, não só é um ilícito, né? Propaganda antecipada, que só depois, o ano que vem é que poderia ser feita, e ainda assim não ser feita com o nosso dinheiro, mas também isso leva à inelegibilidade. Vamos dizer aqui que nós temos, e olha, não são poucas as pessoas de direita que se tornaram inelegíveis exatamente nessa mesma situação, que é usarem a máquina do Estado para fazer propaganda, inclusive o Bolsonaro. Uma das razões da inelegibilidade dele foi exatamente essa. Quando a gente fala de reunião de embaixador, não sei o que, é isso. E o entendimento de que aquilo foi usado para uma campanha em favor da candidatura dele. Então, assim, você se reunir com embaixadores, etc., usar o 7 de setembro, é algo grave a ponto de te tornar inelegível. Agora, você fazer uma publicidade de não sei quantos milhões, elevar em 400% os seus gastos públicos às vésperas das eleições, aí não, aí é normal. Eu cheguei a ver uma dessas campanhas, e está circulando aí, boa parte das pessoas talvez também tenha visto, que aparece o João Kleber falando para, não sei o quê, você é a favor, você é fiel ou não ao Brasil? E aí ele pergunta, você gosta de cachorro de raça ou cachorro caramelo? Aí a pessoa, cachorro caramelo. Ah, então você é fiel ao Brasil. Qual é a importância disso? O que isso tem a ver com uma comunicação institucional? Quer dizer, é somente você querer aderir um público a um artista, o artista a visão do Lula e o Lula a candidatura do ano que vem. Quer dizer, isso é totalmente ilegal. E é aquilo, se fosse feito pela direita, já estava todo mundo inelegível. Agora, aí não sei se não valeria a pena fazer uma observação. Se um artista, uma pessoa reconhecida, João Kleber é uma pessoa reconhecida, você pode gostar ou não, mas é uma pessoa conhecida, participa de uma campanha dessas, eu pressuponho que ou está faltando trabalho para João Kleber, ou João Kleber tem uma ideologia vinculada com a do Lula. Ninguém vai fazer, não sei, desconheço a tua ideologia e não é importante aqui, mas eu não aceitaria fazer uma campanha para defender aquilo que vai contrário aos meus valores. Não seria um pensamento lógico? Você quer ajudar, quer que Gui Santana participe de uma campanha? Não paga, vai espontaneamente. Coloca a tua cara na frente para apanhar e a gente resolve. Quero o Marcília? Manda o Marcília, mas não paga para o Marcília. Que Marcília se jogue. Quero o Suano, mesma coisa, Luiz Arthur Nogueira, segredo quem quer que seja. Porque senão terciversa o conceito da campanha. Eu não sei se o João Kleber está de acordo ou não, porque ele foi pago para fazer isso. Foi um trabalho para ele. E a mesma coisa nas manifestações que nós tivemos da esquerda, que foi aquela micareta toda, a gente até comentou isso aqui. Aí ele falou assim, não, mas os artistas não foram pagos. Tá, mas os artistas não foram pagos, mas e o caminhão de som? O cara do caminhão de som foi lá espontaneamente? Tem Lei Rouanet. Não é? Tem Correio pagando 4 milhões de reais para que Gilberto Gil faça um evento. Eles não foram pagos naquele evento, então, mas estão retribuindo todos os outros eventos que receberam Lei Rouanet. Mas eu tenho uma visão da Lei Rouanet, eu detesto a Lei Rouanet, não gosto da Lei Rouanet, porque não dá para fazer um projeto que dependa de dinheiro público para justificar que Gui esteja num teatro ou eu esteja num teatro. Eu coloquei o teatro no outro dia, a risco meu. Eu fiz a produção. E se não tinha gente, eu que levava o prejuízo. Mas a Lei Rouanet deveria ser, disponibilizamos tanto dinheiro para que o público compre o ingresso de quem ele quer. Pronto. Então não está bancando um projeto que talvez ninguém assiste, mas que tem um contato, então ganha uns dólares aí, uns reais, ou sei lá, porque inclusive tem Lei Rouanet para levar cultura brasileira ao exterior. Conheci artistas que viajaram para a Europa com Lei Rouanet. Então, qual é a tua observação sobre a Lei Rouanet? A Lei Rouanet é o seguinte, ela deveria ser, em prática, um bem para todos, né? Desde o grande até o pequeno, principalmente o pequeno. Agora, o que acontece aqui é que é difícil o acesso, principalmente de quem é pequeno. Quem é pequeno, você chega lá, você pode até ter um projeto aprovado na Lei Rouanet, né?
E não existe uma grana do governo lá assim para destinar as peças. Não existe um banco, não existe um fundo assim, você está com o seu projeto aprovado aqui, tô aqui o dinheiro do governo. Tá. Não. Você aprovar, qualquer um pode aprovar um projeto lá da Lei Rouanet. Agora começa, o trabalho é de você chegar nas empresas. Claro. As empresas, e aqui no Brasil a gente sabe que é meia dúzia de empresas. E que você tem, eu posso falar que você tem o BNDES, você tem o Banco do Brasil, você tem o Santander, você tem o Nubank, você tem a Claro, você tem a Petrobras, os Correios. Agora, e para você chegar lá, te atendem? Não vai atender, vai atender o Gilberto Gil, vai atender o cara grande, entendeu? Você pode ter uma peça sua financiada pela Lei Rouanet lá com isenção de imposto de renda até 4%. Só que eu quero ver você lá, mandar alguém, a empresa abrir as portas, vem aqui que eu vou bancar aqui, ó. Tá aqui, não tenho muito aqui, a gente consegue arrumar 100 mil reais para você. Ótimo, beleza. Agora, vai lá você pedir. Vai atender o cara que nem precisaria da Rouanet. Não, é aí que tá, não precisa. Então, por isso, talvez uma proposta seja, coloca o valor aí... Para todo mundo. Para todo mundo, Vai chegar para todo mundo? Então, beleza, vai chegar para todo mundo. Mas não chega. Não chega. Eu sou contra isso, não chegar para todo mundo. Fora que esses editais, hoje em dia, a gente também tem que dizer, editais públicos, não sei o quê, mesmo Rouanet ou não, eu vejo os artistas reclamando, você tem que cumprir, tem que ser etno, não sei o que lá, você tem que ser sempre, quer dizer, tem uma questão woke, tem uma questão identitária que você precisa cumprir. Se você vai fazer show na casa de show, não sei o que lá, ligada a Sesc, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. Então, quer dizer, a gente está sempre às voltas, né, com algum tipo de ideologização, no sentido não necessariamente de você receber o dinheiro por ser ideológico, mas de você conseguir passar a etapa de estar apto para receber o dinheiro por ser ideológico. Professor? Segredo, tem um dado que para mim é importante. A Lei Rouanet, ela é o quê? Ela é um sintoma de uma sociedade que não tem capacidade de entender o valor da cultura. Esse é o primeiro ponto. Como ela não entende o valor da cultura, a sua elite não tem capacidade de fazer as apostas nos seus valores artísticos. Como ela não faz apostas nos valores artísticos, o que acontece? Os espertos acabam se apropriando dessa lei para utilizá-la por razões ideológicas, que é uma apropriação que é feita. Quando você vê a Lei Rouanet, e eu particularmente não vejo, um país com uma cultura desenvolvida, ele não precisaria de Lei Rouanet, mas quando você olha, existem projetos maravilhosos da Lei Rouanet que tentam pegar aquela base que está lá na periferia para formar alguma coisa. O problema é que na periferia já foi tomado pelo narcotráfico, eles nem precisam da Lei Rouanet. Aí o que ocorre? Acabam indivíduos tomando conta da Lei Rouanet sem precisar, entrando no esquema de propaganda eleitoral do governo. Por qual razão? Porque o governo vai e compra artistas para estar defendendo a sua ideologia e para estar defendendo as suas políticas públicas que não prestam para porcaria nenhuma. E pagam caro para eles, ao invés de deslocar para aqueles indivíduos que precisariam. Esse é o problema da Lei Rouanet. Tem projetos legais? Tem muitos projetos legais, sim. O problema é que o Gui foi preciso. Qual é o dado? Como é que a gente faz para chegar nessa porcaria dessa Lei Rouanet? Aí é que está a dificuldade. Por quê? Porque tem o crivo ideológico e tem o crivo daqueles projetos que vão estar ou não de acordo com a apropriação que o governo fez da própria lei, dos recursos, para fazer a sua propaganda ideológica. Aí, para chegar lá, é uma luta. Mas tem projetos legais. E a estrutura da Lei Rouanet, ela é legal também, admitindo-se que esse é um país que não entende nada de cultura e não sabe o que é trabalhar com a cultura. Tanto que quando você vai na periferia, não tem nem como você fazer muitas atividades legais na periferia. Por qual razão? Porque a periferia está tomada pelo narcotráfico. Aí quem faz o crivo já é o próprio narcotráfico. A gente tem aqui também a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc, dependendo do município, tem só 20 mil reais para gastar no município com isso aí. Aí, por exemplo, você chega lá, uma cidadezinha do interior, pequenininha aqui, ela tem 20 mil reais para gastar lá. E chega lá mês de julho, tem lá o edital lá, que você entra lá e tal. Só pode a pessoa que mora lá na cidade fazer, seu proponente. Só que tem lugares que uma pessoa só, um artista da cidade pega. Né? E tem outros lugares que eu conheci, amigos de música, que esses 20 mil reais são divididos entre todos eles. Aí cada um ganha 200 reais. Nada. Né? Não é nada, mas assim, mas pelo menos dividiu entre todo mundo da cidade. Mas é muito pouco. Aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo, numa lei dessa de Aldir Blanc, são 60 milhões. Mas não sei, uma apreciação pessoal. Se um artista precisa de dinheiro público para levar a cabo um projeto artístico, ele não é um artista, ele é um funcionário público.
O mercado financeiro, que movimenta trilhões por ano, tem grandes influências nas eleições. Em 2022, Lula lançou a Carta para o Brasil do Amanhã. Isso foi para acalmar investidores. 3 anos depois, parte do setor disse que está arrependida. Ai, que pena. Segundo Octávio Magalhães, gestor de Guepardo Investimentos, o foco agora, adivinha, é derrotar a Lula em 2026. O pessoal que tem confusões nas mentes. Tarcísio de Freitas é o favorito, mas pode tentar a reeleição em São Paulo. Com isso cresce o nome do filho do nosso Ratinho, que está aqui presente no estúdio, Ratinho Júnior do Paraná, que agrada o mercado por defender privatizações, menos impostos e por mostrar bons resultados no Estado. Luiz Arthur Nogueira, aquele que está com a grana no bolso, ficou arrependido, deu um ressábio moral, disse, e apoiamos, mas não era tudo isso. Segredo, essa é uma boa questão, porque assim, esse arrependimento, ele é meio que, né, entre aspas, porque no fundo, vamos falar a verdade aqui, banqueiro, mercado financeiro, todo mundo está ganhando dinheiro com o Lula, ganhou dinheiro com o Bolsonaro, você pode trocar governo de esquerda, de direita, de centro, vai ganhar dinheiro. A questão aqui em jogo é que algumas pessoas dentro do mercado financeiro finalmente tiveram que reconhecer, a ficha caiu, de que um governo que só gasta é um governo insustentável, é um governo que vai sugar da sociedade carga tributária, vai sugar impostos, vai sugar as nossas energias. A gente trabalha quase 6 meses por ano só para sustentar essa máquina pública ineficiente. Então é óbvio, quando a gente olha para a próxima eleição, a gente não quer mais a agenda da esquerda, a agenda gastadora. Como eu expliquei no comentário anterior, esse centrão, o sistema, quer Bolsonaro fora do jogo, sobraria a possibilidade de uma candidatura de centro que viria o quê? Com uma agenda econômica liberal, no melhor estilo Paulo Guedes, enxugando o tamanho do Estado, consequentemente podendo reduzir carga tributária e reduzir taxa de juros, o que geraria maior crescimento econômico e, portanto, maior prosperidade para o país. É o óbvio. Se a Faria Lima em algum momento acreditou no Lula, se fez de trouxa, porque todo mundo sabia que a agenda econômica do Lula seria uma agenda ruim para a economia brasileira, com muitos gastos, sugando impostos da sociedade brasileira. Agora, curioso que alguém que apoiava um governo, faltando um ano para que esse governo termine ou não, o eleitor é quem manda, agora disse, não, me arrependi. Ganhou uma grana ferrada, sobretudo os banqueiros. Claro. E agora disse, não, chegou o momento do arrependimento. Estou no modo arrependimento. Mas Ratinho Júnior, e de novo, Ratinho. Sim. Diminuição de imposto, tudo que a direita quer fazer. Só que em lugar de Bolsonaro, coloca mais o centrão. Sim, olha, esse negócio do meu filho ir lá, uma coisa é você governar o Paraná. Paraná é fácil de governar, só tem sítio e fazenda. Agora eu quero ver. Seria um desafio até mesmo do Ratinho Júnior vir aqui para São Paulo governar São Paulo. Aí para ter uma projeção do Brasil. Agora, eu acredito sim no Ratinho Júnior, não é porque é meu filho não, mas eu acredito mesmo porque na visão de empresário. Na visão de empresário como gestor, eu acho que está no caminho certo. Para a gente fazer essa união entre a esquerda, a direita, a esquerda enfraquecida, né, e a direita, eu acho que tem um caminho muito promissor. Eu ouvi o Ratinho falando, é direitista até a, não é? Até a mandíbula. Ratinho é centro-direita, né? E agora, com o filho aí como candidato potencial, poxa vida. Eu acredito mesmo no Ratinho, né? Mais do que do Caiado, né? O Caiado que foi esse ano lá com meus amigos lá no Japão, lá foi lá pedir voto lá. Não, e Caiado que foi nas festas do STF, tá bastante deu prêmio, vinculado. Deu prêmio. E ele não está legal assim. Tem muita gente que está criticando o Caiado. Não me parece que o Caiado chegue até o final. Mas qual é a tua opinião sobre essa situação? Olha, bom, o Caiado, ele tem, enfim, feito uma... Ele hesita, né? Então ele vai lá, tem uma fala muito forte ou contundente contra os ministros, aí depois, no dia seguinte, ele oferece um prêmio para o mesmo ministro. Quer dizer, é difícil de saber qual é a dele, né? E eu acho que todo mundo, nessa próxima eleição, que não der as caras de qual é a sua posição a respeito, sobretudo, de alguns temas que nós temos com muita sensibilidade. Anistia,
se você é direita ou esquerda, o que você pensa de impeachment, o que você pensa dos ministros. Quem ficar em cima do muro com isso não vai receber aderência de voto, não vai receber algum afago do eleitor, porque são questões centrais, questões que as pessoas estão o dia inteiro preocupadas com isso, de qualquer lugar do Brasil. E eu acho que tem alguns desses pré-candidatos que estão dizendo que são de direita que ficam nessa hesitação. E isso eu creio que vai acabar prejudicando ao final no sentido de receber o voto do eleitor. O que a gente talvez precise entender, Segré, é que, sobre essa questão do mercado financeiro, que vocês estavam falando também, é que o mercado financeiro, assim como é uma elite, né? Uma elite financeira, vamos dizer assim, do Brasil, sobretudo situada aqui em São Paulo, assim como a elite intelectual, situada nas universidades. É uma elite que gosta mesmo, de quem fala francês, de quem tem uma postura, roupas caras e etc. E quando se a pessoa que tem roupa cara é de esquerda, ele gosta mais do cara que tem roupa cara de esquerda, mesmo sendo de direita, do que do cara que tem roupa vagabunda sendo de direita. Então, assim, o elitismo une mais esses núcleos, esses setores, do que verdadeiramente a ideologia. Eu sempre digo, o cara que diz que é de direita, mas é de elite, ele, no fundo, quando sai do armário, ele às vezes aperta o 13 pelo seu elitismo, muito mais do que pela sua ideologia. Je ne parle pas. Opa. Quel est-il? Très bien. Se você acompanhar, se vous voulez, se você falar isso, mas não tem problema, porque o kit de reeleição que o Congresso oferece a Lula com mais gastos sociais e benefícios pode virar uma bomba fiscal em 2027. Apesar de popular no curto prazo, o cenário aponta para uma dívida pública chegando a 84% do PIB e um orçamento cada vez mais engessado. O próximo presidente terá um dilema: cortar drasticamente os gastos ou romper com esse atual arcabouço fiscal que é mais mentiroso e falso que nota de R$3. Mas, professor Suano, estamos em um problema, me parece, porque... Não, eu vou te perguntar, não, é 3,25. 3,25. Calma, professor, calma, aqui a fala é aberta. Ele fica preocupado com não ter tempo para poder falar. Tem que cumprir o tempo. Não, por favor, se sinta à vontade. Mas a pergunta é assim, eu vi no final de semana alguns vídeos em redes sociais que uma pessoa qualquer pergunta para outra pessoa qualquer respeito de qual é a sua opinião sobre a corrupção, sobre o INSS, E aí fala, não, detesto corrupção, detento isso, não aceito e tal. E aí pergunta, e se o culpado for Lula? E a resposta é, não, peraí, se for Lula, então... É como que se for Lula, a corrupção é permitida, as fraudes são válidas e está tudo bem. E aí vem a pergunta, como a gente sai dessa situação no que um kit reeleição claramente assistencialista, populista, na captação da chantagem eleitoral, pode favorecer ou não um eleitor que não tem cultura e que depende do Estado? Segre, vamos lá. Eu gosto sempre de separar, por incrível, isso pode parecer que é elitismo, não é elitismo, é apenas um entendimento da teoria das elites, porque é a elite que conduz o processo histórico. Eu até não me incomodo quando eu vejo essa falta de norteador moral por parte de um determinado segmento popular. Por qual razão? Porque o que chega para ele não chega com esclarecimento, chega apenas resultados. E aí você pega indivíduos que vão ter certos resultados que o beneficiam naquele dia a dia, para ele sobreviver, para ele comer, para ele pegar o ônibus, para ele ir torcer lá para o seu time, ou para fazer qualquer coisa, ele diz, pô, mas minha vida melhorou. E esse é o resultado, porque 90% daquilo que é divulgado não é compreensível para um segmento muito grande da população. A minha preocupação é essa elite que conduz o processo histórico, que é uma elite que é muito interessante. Eles são elitistas, mas são mal educados. A nossa elite é mal educada. É a nossa elite que permite que isso aconteça por uma razão simples, porque ela também não tem norteadores morais. Vamos pegar os andadores de patinete da Faria Lima, que tanto me incomoda. Por que me incomoda? Porque eles estão se lixando para o Brasil. Nada o atinge. Por qual razão? Porque o dinheiro deles está intocado, o dinheiro deles está circulando no mundo. É uma coisa que as pessoas não conseguem entender.
Hoje você não tem mais o dinheiro guardado no colchão ou depositado no banco. Hoje o dinheiro está numa conta virtual, está num clique do computador que você faz o seu dinheiro sair daqui e ir lá para o Japão, do Japão vai para a China, da China vai para Nova York. Ou seja, quando ele olha, o Lula está me prejudicando. Não é que está prejudicando o Brasil. Está me prejudicando, então eu vou tirar parte do meu dinheiro aqui e vou jogar para o Panamá. Vai do Panamá, vai para não sei onde, não sei onde vai. Ou seja, eles não estão preocupados. E aí, voltemos para essa questão do kit do Lula e mais esse arrependimento da nossa elite. Ora, eles não estão arrependidos. O que eles estão percebendo é que eles podem matar a galinha dos ovos de ouro, porque a galinha dos ovos de ouro, queira ou não queira, é uma sociedade que está sendo explorada por esse bando. O problema é que eles não são atingidos, então eles estão vendo que essa sociedade pode produzir algum tipo de revolta, e aí é que vai fazer com que eu não vá ser convidado para dar palestra em lugar nenhum. Algum tipo de revolta que possa prejudicar eles, que também fazem parte do sistema. Você acha que um investidor está preocupado se tem uma empresa que está funcionando ou não? Como é que o investidor, ele trabalha, aquele que não está preocupado com o país ou com a produção? Ele fica olhando os gráficos, aí ele está olhando... Caiu, está lá embaixo, o que ele faz? Isso vai quebrar? Não, não vai quebrar, porque o governo vai precisar botar dinheiro, porque vai ter que precisar pedir dinheiro emprestado daqui. Então agora é que eu compro ações. Se em 2 horas ele tiver um acréscimo de 10%, se ele bota 1 milhão, ele ganhou 1 milhão e 100, só que ele não está trabalhando com 1 milhão, trabalhando com dezenas de milhões. Por isso ele está se lixando. Porque o negócio está estruturado ou não, a sua preocupação é a flutuação, que as pessoas chamam de volatilidade. E o Arthur está aí, que é um economista, você é um economista, também sabe que a volatilidade funciona assim. Claro. Eles não estão olhando. E aí a gente olha e percebe como é que funciona a cabeça da nossa elite. Esse é o problema. A nossa elite, ela não tem a educação suficiente e ela é mal educada, razão pela qual eles são elitistas pelas aparências. Então, eles vivem exatamente nas turmas que eles formam de aparências concretas sem ter nenhum vínculo com o mundo real. É diferente, por exemplo, uma elite americana. Por que as universidades nos Estados Unidos funcionam bem? Porque um bilionário, quando morre, ele deixa 1/3 da sua fortuna para uma universidade. Para quê? Para que a universidade faça pesquisa, uma instituição de caridade. Por exemplo, tem uma instituição chamada Shriners, que pertence a uma ala da maçonaria, pelo que eu falo. É a maior entidade filantrópica do mundo. Eles têm 6 bilhões e tem 22 hospitais. Sabe como é que eles fazem? Eles pegam uma criança, eles identificam crianças que nascem com 12 tipos de moléstias, dentre elas paralisia cerebral. Eles adotam essa criança, um adulto para acompanhá-la até os 18 anos, pagando tudo para eles e depois ainda arranja emprego para a criança e para aquele adulto que o está acompanhando. Eles têm bilhões e são 22 hospitais espalhados. Os Estados Unidos e o México que tem, parece na Bolívia, estão querendo construir um no Brasil. Isso é a elite americana. E a nossa elite, ela não está preocupada com isso. Por isso, a minha preocupação maior é qual é o nível de vínculo moral dessa elite. Quando chega um cara e diz assim, não estou arrependido, porque parece que eles não cumpriram nada, o Arthur foi muito claro. Não venham fazer de conta que vocês não sabiam, vocês sabem ler e escrever e tem cursos de economia suficiente para toa. Vocês viraram os empresários que viraram, não venham dizer que aquele pacote do Lula não ia quebrar. Todos sabem. É que agora eles estão percebendo. O problema é que se quebrar a sociedade, eu não tenho um campo tão fértil para eu trabalhar e ficar trabalhando com as volatilidades. Eu vou ser obrigado a botar o meu dinheiro na produção. Com todo o respeito, essa é a razão pela qual duvido que algum deles vai me chamar para dar palestra. Chamar para dar palestra, eu vou dizer o quê? Você está para vir aqui, tem que vir de graça. Por quê? Porque você não nos bajula. Claro. Esses são os caras pelos quais eu tenho tanto desprezo. É o que eu chamo de andadores de patinete. Boa, mas tem andadores de patinete que fazem andar patinete porque não tem outra opção ou porque gostam. Não vamos generalizar. Muitos deles era por uma questão estética. Ficavam passeando porque era bonito eles estarem andando com aqueles ternos londrinos, andando naquelas ciclovias, aquelas porcarias daquelas ciclovias, e andando assim, com um olhar de superioridade. Por quê? Porque é muito melhor atravessar 10 metros de patinete do que a pé. Pelo amor de Deus. Esses são os piores, com todo respeito. E temos 94 milhões de brasileiros que dependem da ajuda social. Vimos aí o kit reeleição, que busca mais dinheiro, gastança do Estado, para atender a pessoas que, tranquilamente, grande parte delas, poderiam ter um emprego e não depender do Estado. Qual é a tua visão sobre essa ajuda social desmedida? Olha, a minha visão, ela é bem clara. O kit benefício aqui, o benefício aqui no Brasil, ele não passa de uma compra de votos.
Então, você tem lá o kit gás, o kit não sei o que, o Bolsa Família. Eu não sou contra, tá? Não sou contra esses benefícios, não, né? E tem um pobrezinho lá que ele não ganha dinheiro, não consegue sobreviver com o pouco dinheiro que ele ganha, e aí ele tem que complementar a renda. O problema é isso, que aqui, ao meu ponto de vista, esse benefício ele tinha que ser um complemento de renda. Ele tinha que ser o Bolsa Família, sei lá o que for que o governo inventar aí, kit gás, desde que a pessoa esteja trabalhando. A pessoa eu não trabalho, é inválido lá, tem o LOAS lá, alguma coisa assim, beleza. Mas desde que esteja fazendo uma atividade financeira. Você não pode chegar e criar uma cambada de gente aí vagabunda mesmo, que só vive disso aí, que não estuda, que não faz nada, porque você tem lá o benefício do governo e acabou. Você não pode criar seres humanos medíocres nesse ponto. Então, por exemplo, uma família que tem lá o Bolsa Família, que tem as rendas lá, desde que você esteja empregado, trabalhando, que você não seja um vagabundo, aí sim você tem um direito. Isso é meu ponto de vista. Eu acredito que tem vários políticos também que pensam dessa forma, da forma correta, cara. Gui, a proposta do Bolsa Família não é uma proposta de esquerda. Foi uma proposta do Friedman, para aquecer a economia. O problema é que o Friedman, quando ele lança essa proposta, ele lança tendo um colchão e caminho de saída, porque isso não era ad eterno. Quem tornou o Bolsa Família um assistencialismo para vincular um grupo de pessoas escravos para votar nele, foi esse senhor que está na presidência da República. E, inclusive, ele roubou o projeto do Cristóvão Buarque, que também é de esquerda. O projeto do Cristóvão Buarque era o Bolsa Escola. O que fazia o Bolsa Escola? Só dava bolsa para uma criança. Se tivesse uma criança na escola, garantido, porque ele acreditava que no Bolsa Escola você poderia ter uma alavancagem social. Eu discordo também. Mas pelo menos tinha um vínculo. E o próprio Cristóvão Buarque, numa entrevista da qual eu participei e eu o entrevistei, ele falou, ele pegou um projeto que era um projeto social e ele, com a mente política dele, ao invés de dizer assim, só coloca a bolsa para quem tem um filho na escola ou com a obrigatoriedade da escola, vai dar a bolsa para quem é pobre. Aí o que ele matou a charada? Todo mundo vai querer ser pobre e continuar pobre para estar ganhando bolsa. E esses caras vão estar votando nele. O próprio Cristóvão falou isso. É o segredo do populismo. As projeções do mercado para inflação e câmbio nesse ano foram revisadas novamente para baixo hoje. Segundo o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, a estimativa, então, para o IPCA caiu de 4,81 para 4,80, grande coisa, enquanto a previsão para o dólar passou de R$ 5,48 para 5,45. Já a projeção do Produto Bruto Interno, o PIB, ficou em 2,16. Estou ansioso para te ouvir, Luiz Arthur Nogueira. Segre, qual é a notícia? Mais uma vez o governo não vai cumprir a meta de inflação. Qual é a meta de inflação? 3%. Não vai. Não vai. Não vai. Qual é a tolerância? 1,5 ponto para mais ou para menos. Então, no teto é 4,5%. O mercado está dizendo vai ser 4,80%. Ou seja, é mais um ano que a meta de inflação foi para o beleléu. E não é por falta de juros, hein? Porque com juros em 15%, era para estar cumprindo a meta de inflação. Mas por que não adianta ficar subindo juros? Porque o governo gastador é o governo inflacionário. O que explica o Brasil não cumprir nenhuma meta de inflação é o fato de a gente ter um governo que acha que gastando, ele vai resolver os problemas do Brasil. Quando, na verdade, ao gastar em excesso, ele gera os problemas do Brasil. Ele gera inflação, obriga o Banco Central, que é autônomo, a subir juros, já está desaquecendo a economia e é por isso que neste ano e no ano que vem a gente vai crescer muito menos do que a gente cresceu nos últimos 4 anos. E aí, Segre, para concluir, no ano de 2027, eu não sei quem terá ganho a eleição em 2026, se a direita, o centro ou a esquerda. Eu só tenho uma certeza, não tem dilema nenhum em 2027. Ou vai cortar gastos ou vai quebrar o Brasil. Portanto, vai ter de cortar gastos. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Toda segunda, Adalberto Piotto recebe executivos e empreendedores de todo o Brasil no Oeste Negócios. Uma conversa franca sobre economia e oportunidades de mercado, sempre buscando entender como funcionam as mentes que geram empregos e riqueza para o país. Toda segunda-feira, às 20h30 da noite, no Oeste Negócios.
Toda terça, às 8h30 da noite, Augusto Nunes comanda uma conversa amistosa e envolvente. Grandes convidados debatem os temas mais quentes da atualidade. Conversa com Augusto Nunes. Terça, às 8h30 da noite. Conversa com Augusto Nunes. Toda quinta, um convidado especial fica no meio da arena para responder as perguntas afiadas da nossa bancada de jornalistas. Uma abordagem direta, sem rodeios, trazendo grandes nomes da política e do judiciário para discutir os temas que realmente interessam. Arena Oeste. Quinta, às 8h30 da noite, Arena Oeste. A informação pode mudar o futuro de um país. 2026 será um ano decisivo para o Brasil. A Oeste quer estar na linha de frente agora também na TV. Mas esse salto só será possível com o seu apoio. Vamos juntos bater a meta de mais 20.000 assinaturas. Espalhe a verdade. Ajude a mudar o futuro. Assine a Oeste. O projeto de lei orçamentária enviado pelo governador Tarcísio de Freitas à Assembleia Legislativa prevê aumentos acima da inflação nos orçamentos de Tribunal de Justiça de São Paulo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado para o próximo ano 2026. Somados, só os incrementos ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministério Público de São Paulo, que aumentaram o número de cargos em suas estruturas neste ano, chegam a 1,5 bilhão de reais em valores corrigidos. O texto ainda será debatido pelos 94 deputados estaduais e pode sofrer alterações. O projeto precisa ser votado até dezembro. Qual é a tua perspectiva, Luiz Arthur? Eu sou contra, né? Se isso é aumento de máquina pública, aumento do número de cargos no Poder Judiciário, portanto, aumento no custo da máquina pública do Estado de São Paulo, eu sou contra. Simples assim. Não é porque o governador Tarcísio é um governador de direita que eu vou ser a favor de aumento de gasto público. Eu sou sempre contra aumento de gasto público, a não ser que alguém me traga um argumento muito razoável explicando que este aumento de máquina pública vai gerar um benefício claro para a sociedade. Como a notícia não explica o porquê disso, eu sou contra. Agora, coincidentemente, Tribunal de Justiça de São Paulo, Ministério Público, André, está querendo dar um afago aí à Justiça de São Paulo? É isso, é exatamente isso. Trata-se de um afago. E é muito comum que isso seja feito, sobretudo porque nós temos salários, né? Os salários dos juízes, os salários dos procuradores ou dos promotores, eles têm um teto, eles têm um limite. E aí entram os tais penduricalhos, e aí entram aumentos de cargos, e aí aumentos de benefícios, e com isso você vai mantendo os promotores, os procuradores e os juízes em silêncio. É disso que se trata. É uma forma de comprar, claro, aqui entre aspas, não é? A boa vontade, vamos dizer, do judiciário. Infelizmente, é assim que é feito no Brasil inteiro, não é só em São Paulo, mas a gente precisava ter... E aí depois vem o Moraes e fala que nós temos um judiciário independente. Como é que a gente tem um judiciário independente? Aliás, é o mesmo assunto que a gente estava discutindo. Uma imensa dependência do Estado, nós todos dependendo dos benefícios do Estado, e o próprio Estado cria uma dependência em relação ao seu funcionalismo também, né? Os juízes deveriam ser os primeiros a ser realmente independentes inclusive para criticar o Estado, criticar o Executivo, mas não, eles são afagados e com isso são mantidos em silêncio. Eu faço sempre uma conta para explicar como o funcionalismo público corrói absolutamente tudo o que tem a ver com orçamento público. Em 1995, 163 milhões de brasileiros tinha o Brasil como população. E naquele momento, entre os três poderes e as três esferas, poder judiciário, legislativo, executivo, municipal, estadual e federal, eram 6,5 milhões de funcionários. Hoje, 2025, temos 213 milhões de brasileiros morando aqui no Brasil e mais de 13 milhões de pessoas trabalhando no funcionalismo público. Ou seja, enquanto a população, o crescimento demográfico foi de menos de 70%,
o crescimento do funcionalismo público foi de 100%. E a pergunta, João Belucci, melhorou o serviço público? Além de não melhorar, Segre, uma máxima em todo órgão público, como geral, é que ele sempre trabalha com déficit de pessoal e déficit de orçamento. Se você for no órgão público, 100% deles vai te falar isso. Falta pessoal e falta orçamento. Eles sempre estão pedindo mais orçamento. E o curioso aqui no estado de São Paulo é que a digitalização, que ocorreu em todos os lugares, no estado de São Paulo também, né, nos processos digitais, em todo órgão, né, da iniciativa privada, toda a empresa, a digitalização tende a diminuir os seus custos. Mas no meio público ela aumenta os seus custos, já que ele não para de aumentar o TJ, quantidade de funcionários. O TJ aqui de São Paulo, ele é riquíssimo, é importante dizer, ele tem as custas mais caras do país, ele é muito caro, ele é caríssimo, ele não tem um teto de custas igual tem a Justiça Federal, então ele é bastante custoso e arrecada muito dinheiro. E só ele se estima que ele tem 40 mil funcionários do Tribunal de Justiça em São Paulo. No estado, seriam 13 mil na capital e 28 no interior. Então você vê que você está falando de um colosso aí de gente, que é muita gente. E tem uma estimativa que desses 40 mil, cerca de 20 mil trabalham em home office. Ou seja, a gente paga muitos funcionários do TJ na era digital ainda para trabalhar de casa, eu não sei o que. A inteligência artificial, mesmo a digitalização, trouxe de progresso para o meio público, porque ele só aumenta de custos, só aumenta o seu corpo ali de despesas e nada muda. Ao contrário da iniciativa privada, onde digitalização e inteligência artificial tende a diminuir o custo. No meio público é completamente o oposto. Me deu a sensação como que o João estava falando em uma velocidade de 1,25, 1,50 para entrar no tempo, né? Não, gostei. Então, cada um se vira. Não vou precisar acelerar o recorte. Não. Cada um se vira, cada um se vira. Professor Suano, qual é a justificativa para esse aumento sutilmente para as questões que têm a ver com a justiça? Eu vou fixar no aspecto político, não nem econômico, nem jurídico. É interessante que eu concordo com o Marcília, quando o Marcília falou assim, isso é um afago. O problema é que esse afago ele é estratégico para trazer um constrangimento para o Tarcísio. Por qual razão? O Tarcísio, ele foi muito claro. Ele disse, e veja, eu não estou aqui para defender o Tarcísio. Gosto muito dele, mas não estou aqui para defendê-lo, não. Mas a questão é simples. O judiciário ele tem autonomia para tratar pelas questões orçamentárias. Essa é uma das aberrações e bizarrices que a gente é obrigado a lidar. Cabe ao governador apenas fazer o repasse dentro daquilo que esteja de acordo com o teto fiscal, que foi a resposta que o Tarcísio deu. Ele disse, olha, eu tenho que cumprir, porque eles têm autonomia para determinar. O que eu tenho que ver se está dentro do teto fiscal. Se não estiver dentro do teto fiscal, eu posso barrar. Aí é que vem a questão, a razão pela qual eu digo assim, eu gosto muito do Tarcísio, mas eu sempre digo, porra, qual é a hora que entra o líder e não o administrador? Aí é que é a armadilha, porque o Tarcísio poderia simplesmente dizer, eu não vou aceitar isso, que isso é um absurdo. Só que se ele faz isso, ele cai na armadilha que estão querendo. Ele tem 1 ano para decidir se ele vai ser reeleito governador, que isso é garantido, ou se ele vai ser eleito presidente da República, dependendo do que vai acontecer. Qual é a jogada, então? Traz essa armadilha para colocar todo o judiciário do estado de São Paulo contra o Tarcísio. Porque se ele for peitar, ele simplesmente vai ter um bando de inimigo. O que resta para ele? Dizer, olha, o orçamento, eles têm autonomia para decidir, cabe a mim apenas deslocar os recursos de acordo com o teto fiscal. E eu estou cumprindo. Aí fica a situação. E aí? O que resta para o Tarcísio? Infelizmente, ele tem que fazer isso. Apesar de ser um abuso, ser um absurdo, e eu, particularmente, quando eu vejo essa quantidade de indivíduos que são colocados para a máquina pública, só nos traz cada vez mais a necessidade de ter uma reforma administrativa, uma reforma política. É isso, a única coisa que pode salvar o Brasil. Ô Segré, a única sugestão que eu daria, acho que teria um meio termo, professor Suano, que é, a notícia diz que o Tarcísio vai dar reajuste acima da inflação para o judiciário. Que dê inflação. Qualquer coisa acima da inflação tem que ser muito bem justificado, porque não tem argumento lógico. Dê a inflação, acabou, ponto. Mas entendeu a armadilha? Sim. Por quê? Porque se ele usa esse argumento, que eu acho ótimo, o que faz? Eles vêm lá de Brasília e dizem, olha, vamos jogar o judiciário todo contra o Tarcísio. O que eles querem? Encher o saco do Tarcísio até as eleições de 2026. Porque eles sabem que o Tarcísio é bom no que faz e ele pode ser alternativa, caso eles consigam, com essa injustiça que eles estão fazendo, manter o Bolsonaro inelegível. Essa é a jogada. Então isso é uma encheção de saco. É uma saída? É uma saída. O problema todo é, vale a pena fazer isso? Eu, particularmente, como eu gosto da briga, eu diria vale. O problema todo, e o povo? Como é que o povo vai considerar isso? Mas o exemplo vem de cima, né? Vem da Corte Superior, já tem essa relação, entre aspas, promíscua, mas já vem de cima. O exemplo também, o STF criou recente um monte de cargo, custa mais que a monarquia britânica, o STF, que não existe justificativa nenhuma e vai refletir no meio embaixo. Agora tem custo. Ela se paga. Isso no calo. Agora, se você não tem coragem
de enfrentar o judiciário de primeira instância, será que você terá de enfrentar o STF? Perfeita Tá a falando isso para reflexão. o Tarcísio. Sim, claro. Para os ouvidos que quiserem. Não, mas o detalhe aí, o detalhe é o seguinte, vamos pensar politicamente. O Tarcísio, ele é um regimentador de massa? Não é. Ele é um grande líder de articulação e gestão. Ora, o que ele vai ganhar indo para pancada com o judiciário? Não é pancada. Da inflação é pancada? Mas não só isso, mas administrar os excessos e abusos do STF é uma questão de gestão também. Sim. Porque se você hoje não tiver um STF contido ou com um pingo de contenção, você não tem o Estado funcionando. Como Sim. hoje nós não temos. E esse- O judiciário hoje, sobretudo Esse a trabalho partir... seria dos deputados estaduais de São Paulo fazer essa cobrança e não fazem também. Como em muitos temas, eles ficam ali em Foi silêncio no com relação ao ponto, João. Tarcísio. Porque a questão é que a gente está jogando no colo do Tarcísio que ele seja o único a fazer isso. Os deputados estaduais têm que fazer também. Claro. Há uma série de outras lideranças políticas que têm que fazer. Eu tenho uma proposta. Não é uma questão de cobrar que ele seja o único a fazer isso. É uma armadilha. Mas alguém precisa fazer. Todos precisam fazer individualmente e isso é a soma. E vai Mas existir... você viu o que aconteceu quando o Tarcísio criticou o STF, falou da tirania do STF? A única vez Já que ele falou... movimentaram a máquina para constrangê-lo e tentar destruir. Não estou dizendo que ele tem que ser covarde, muito pelo contrário. Olha, eu sou eleitor do Salles. Um cara que gosta do Salles gosta de quem vai com um porrete na mão, né? Então, não tem nem o criticar, mas é óbvio que nesse é o momento que a gente tem que pensar estrategicamente. Senão esses caras vão ser reeleitos para quebrar o Brasil outra vez. Mas qual é a estratégia? Qual é a estratégia que existe hoje para o STF? Ninguém tem estratégia Não nenhuma. tem. Não existe hoje, não existe. Quem fala que tem é esperar o ano que vem o Senado e alguma coisa. Quando você vai negociar com a STF, você sempre sai perdendo. Pode ver, a direita vai negociando, perde. O único perde, que hoje perde, tem estratégia para o STF é o Trump, por incrível que pareça, um país estrangeiro. A única o forma. Eduardo Bolsonaro. Porque tudo que está acontecendo porque Eduardo Bolsonaro teve peito para ir à briga. Não, mas não Mas é, eu não é sei só, se é não estratégico. De qualquer forma, eu tenho uma proposta, que seria por produtividade. Dá a todo mundo inflação, decídio, né? Decídio, e a pessoa trabalhou mais, então ganha mais. Quantos processos resolveu? Qual foi a melhora enquanto à redução de despesa? Não sei. Buscar algum parâmetro. Senão, estamos sempre nivelando para baixo. Eu busquei aqui, e estava falando do professor, e me desculpa, professor, que eu estava buscando no celular, não queria ser deselegante e muito menos mal educado, mas não queria errar. O Partido da Causa Operária, PCO, junto com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, para não falar um sindicato errado. A POSP. Exatamente, a POSP, isso, foram os que propunham um evento para parabenizar, comemorar uma aberração humana, o que aconteceu quando Hamas invade Israel e toma, sequestra pessoas, mata pessoas, estupra mulheres e coloca bebês no forno, tá? No forno, micro-ondas. Então, eles foram lá para parabenizar. É uma aberração. Eu acho que deveria ter aí um processo de investigação, porque se isso não é favoritizar ou comemorar ou parabenizar o genocídio, que me digam o que é. Se bem, claro que genocídio se refere a muita gente, mas isso é crueldade pura. E hoje o Senado realiza uma sessão solene em homenagem às vítimas dos ataques cometidos pelo Hamas em Israel, que completa 2 anos. A iniciativa do senador Sérgio Moro. A Confederação Israelita do Brasil será representada pelo presidente Cláudio Lottenberg e pelo secretário-geral Roni Bainsoff. Na justificativa, Moro declara que a lembrança do episódio serve de aprendizado à sociedade e à comunidade internacional. Nem preciso perguntar em qual das duas comemorações a gente está, muito menos a nossa audiência, mas eu estou realmente muito frustrado com essa realização de comemoração do que o Hamas fez com Israel. André, vai lá. Fala alguma coisa, porque estou realmente pé da vida. É um absurdo, né? Primeiro, quando a gente fez esse comentário, a gente até falou, né, do Partido da Causa Operária, que estava por trás disso, né? O que tem o Partido da Causa Operária a ver com essa história? Eles deviam se preocupar com a causa operária, né? E não com o Hamas, né? O que, no entanto, parece
evidente é que a esquerda, de uma forma geral, ela tem suas pautas e dentre essas pautas está aquilo que elas entendem como bem-estar, como justiça, como democracia, como liberdade. Tudo aquilo que eles entendem que não seja liberdade, que não seja democracia, é crime. Esse é o grande problema que a gente vive hoje no país. A esquerda entende que tudo aquilo que para elas é um conceito adequado é livre para fazer o que quiser. Se você chegar e falar, não, eu vou buscar a liberdade matando o outro, opa, como não? Seja bem-vindo. A esquerda pode tudo, mas tudo aquilo que ela entende que não sejam as suas pautas é crime. Então, é disso que se trata. Se eles olham para o Hamas e falam, não, é justificável, eu entendo que seja uma causa adequada, a defesa do que eles fazem, então ok, se houve sequestro, se houve estupro, se houve morte, está tudo justificado. É dessa maneira que funciona a cabeça de boa parte, vamos lá fazer uma ressalva, de boa parte da esquerda hoje em dia, lamentavelmente. E não é só nessa pauta. É por isso que nós estamos sofrendo o que a gente sofre no governo Lula, é por isso que existe uma política seletiva no governo federal e é por isso também que um STF hoje, que é um STF esquerdista, vamos dizer também essa verdade, é um STF que pune a determinadas pessoas e não pune a outras pelas mesmas razões. Estava buscando, hoje aconteceu uma coisa bastante particular que tem a ver com essa propagação do ódio, que a esquerda culpa tanto a direita, mas são eles os que mais fazem isso. Eu subi hoje um vídeo de um astrólogo que se chama Carlos Armit, H-A-R-M-I-T-T. O algoritmo derrubou o vídeo, tirou o vídeo, porque não mantinha os parâmetros da comunidade. E sabe o que propõe esse senhor? Não era eu que estava colocando, eu coloquei inclusive, se isso não é propagação de discurso de ódio, o que seria? Propõe fuzilamento da família Bolsonaro. Então vamos lá de novo para que ninguém duvide de quem é Carlos Armit, H-A-R-M-I-T-T. Professor, primeiro eu vi que você não confia muito no Maurício, porque está controlando o tempo em forma independente. Mas ele está dentro da auditoria. Mas a gente já pegou a tua estratégia. Ele fala um pouco, deixa o outro falar e volta. Mas ficou dinâmico, né? Ficou dinâmico. Está sendo anotado? Ok, perfeito. Então, professor Suano, o que você interpreta que está querendo esse sindicato junto com o PCO? Isso, alguém da família desses caras poderá dizer... Pô, que legal, estamos homenageando o Hamas que matou, sequestrou, estuprou e queimou? Segredo, eu já falei uma vez aqui, o problema deles é que eles não veem o presente. Eles olham para o futuro e acham que o futuro que eles almejam, que é um futuro supostamente isonômico, equilibrado, justifica todos os atos que eles estejam cometendo agora em busca desse futuro. É o tipo do indivíduo que diz assim, como o amanhã será melhor, eu posso simplesmente resolver os problemas e matar todos agora, que posso posso dificultar o alcançar esse futuro. Eu lembro que certa vez eu vi a deputada Manuela Dávila, lá no Rio Grande do Sul, fazendo uma entrevista, ela dizia que eu sou uma líder de causas. Aí perguntava, que causas? Causas. Ela era uma líder de causas, então eles são líderes de causas. A grande questão é que dentre as causas deles, que eles defendem, eles querem a igualdade e todos aqueles que, porventura, possam atrapalhar essa pauta, eles colocam no mesmo patamar e eles usam o mesmo discurso, fazendo o paralelo. Por exemplo, o trabalhador é um explorado pelo empreendedor. Ponto. Isso é uma injustiça que tem que ser resolvida com base da violência, se necessário for, ou como instrumento da política. Aí eles olham para o que está acontecendo lá e fazem a seguinte pergunta, não é se é trabalhador que é explorado pelo explorador, que é o empreendedor. Porque se eles fossem ver dessa maneira, eles simplesmente impediriam o Hamas de massacrar o seu próprio povo. E não centralizariam. Mas quem é o aliado daquele que é o adversário do Estado controlado pelo Hamas? É o Estado de Israel, que é aliado dos Estados Unidos, que nós identificamos pela tese do imperialismo como a etapa superior do capitalismo. Ou seja, é uma forma de juntar todos os elementos para justificar qualquer ação que possa caminhar na direção dessa causa final, que é o que eles chamam de igualdade. O problema todo é que eles colocam a violência no processo político. Aí é que está a grande questão. Aí vem, por qual razão eles se justificam? Eles não precisam justificar.
A justificativa está na teoria, na doutrina e no destino final do processo histórico. É isso que justifica qualquer ação. Essa é a razão pela qual eu lembro que quando o PCO, certa vez, ficou ao lado do Bolsonaro contra os abusos do STF, eu disse, eu jamais vou aceitar esse indivíduo ficando do nosso lado. Por quê? Porque os valores deles não são os nossos valores. Os valores deles, eles defendem o aborto, eles defendem a violência contra a direita, ainda não está nos 3 minutos, eles defendem tudo aquilo que é contra as nossas perspectivas. Logo, eles estão contra os valores do Ocidente, os valores de uma sociedade livre, os valores de uma sociedade conservadora. Eu estou feliz porque eu estou dentro do tempo. E dentro dos valores que dizem respeito à grande sociedade brasileira. Ganhei! Falou! Olha aí! O professor Sônia parecia candidato em debate eleitoral. Usa até o último segundo. Não tem mais o que dizer, mas ele quer usar até o último segundo, né? Bom, senhores, aqui na Revista Oeste não tem nenhum problema em divulgar as aberrações dos outros. Então, antes de ir no nosso intervalo chamar a Renata, vamos rodar o vídeo que foi bloqueado no meu Instagram. Tá aí, na tela. Dá uma virada nessa história. Precisamos limpar essa gente dali, porque senão eles não vão deixar a gente viver. Nós não temos mais paz com o Bolsonaro. Eu sou da ideia de que nós deveríamos abrir uma exceção e colocar pena de morte e fuzilar de vez Bolsonaro e sua família. Porque assim, nós vamos ter paz nesse país. Se isso não é discurso de ódio, que me perdoam, aonde que está o discurso de aí? Já tivemos o Peninha do esgoto, esse cara aqui que é outro esgoto também. E o que acontece com ele? Nada, as redes sociais estão banidas? Não, não está banida. Desde que não critique o STF, que não critique as urnas, que não critique sei lá o quem, o governo, está tudo bem. Podem falar à vontade, podem jogar bola com a cabeça do ex-presidente, que está tudo certo. A Câmara aprovou por unanimidade a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Estamos falando, claro, do Senado. Agora os holofotes se voltam também para esse Senado porque a proposta tem forte apoio popular e pode trazer ganhos políticos a quem estiver envolvido. Mas para valer em 2026, precisa ser aprovado até final do ano. O caminho, no entanto, não será simples. 2 impasses devem travar a votação: a disputa por protagonismo e a discussão sobre quem vai pagar essa conta. No Senado, Renan Calheiros quer ser o relator da proposta. O congressista é um rival de longa data do conterrâneo Arthur Lira, que relatou o texto na Câmara e fez diversas provocações a Lira nas últimas semanas. João Belucci, quem vai pagar a conta é a primeira pergunta e segundo, Renan Calheiros ou Arthur Lira? Quem vai pagar a conta certamente é o contribuinte brasileiro, isso está bastante claro. A questão da isenção do imposto de renda agora até 5 mil, que a gente fica sempre assim com um pouco decepcionado com a oposição, é de não ter feito esse trabalho de explicação do tema para a população. Está me parecendo que é uma questão essencialmente eleitoral, inclusive para a oposição, porque chancelou, votou a favor por unanimidade. A tendência é que no Senado ocorra o mesmo. Vamos lembrar que no Senado o governo Lula tem mais facilidade ainda, navega com mais tranquilidade ainda. O Haddad colocou essa questão agora do super ricos. Os super ricos, por coincidência, seria quem ganha mais de 50 mil, que é justamente um pouquinho acima do que ganha deputados e senadores, para não constar eles, mas daqui a alguns anos, quando atualizar, vai pegar eles também. Então não sei quem vai ser o pai, o Renan Calheiros ou o Arthur Lira. Ambos, assim, a gente lamenta que esses monstros do pântano ainda existam na política brasileira. O Renan Calheiros, ele passa gerações, ele vai passando, ele, a família dele, a gente sempre falando dele. E como eles sempre são eleitos lá no estado deles, fica essa dúvida, porque eles conseguem capitalizar isso eleitoralmente, o que é bastante lamentável. Mostra a falta de esclarecimento que acaba chegando para a população, porque eles estão sempre eleitos. Ele e os familiares, seria como se fosse um feudo ali deles, o Estado. Então, assim, eles estão sempre aparecendo. E, independente de quem for o pai agora no Senado, ambos vão se dar bem com esse tema. Ambos. É importante lembrar que o Arthur Lira concorreu à última eleição colado ao Bolsonaro. Depois, como presidente da Câmara, aprovou diversas pautas do Lula, colocou para caminhar. Já tentou pôr o PL da censura, depois com a pressão popular tirou. Então, assim, esses aliados de ocasião que a direita tem acabam não sendo muito confiáveis. E além de não ser muito confiáveis, depois fazem esse tipo de pauta e a própria direita acaba abraçando porque não consegue explicar eleitoralmente, só pensa em eleição. Então vamos lembrar, a direita inteira apoiou essa isenção do IR, que todo mundo é uma pauta que em tese é bem-vinda, mas de onde vai tirar o recurso? Precisa saber de onde vai tirar o recurso. Essa própria previsão não me parece tão verdadeira, que só os 50 mil dos super ricos que vai
que vai taxar já cobriria todo esse rombo. Isso normalmente ocorre só no primeiro ano. Depois as pessoas fazem planejamento tributário e tal, os recursos diminuem. Então, qualquer um que for o pai dessa reforma vai ser terrível para as contas públicas, mas o Lula só está pensando na reeleição, né? O boneco dele está prontinho. Subsídios, né? Bolsa Família aumentado, Vale Gás, 94 milhões de pessoas recebendo benefícios fiscais e agora isenção do imposto de renda. Então ele é o favoritíssimo para ganhar a próxima eleição, o Lula, infelizmente. Luiz Arthur, você acha que taxando ao que hoje se denomina super rico, estamos falando de menos de $10 mil por mês, a conceitos brasileiros talvez isso enquadre, mas em conceitos internacionais duvido que seja. Vai resolver a parada? Então, essa é a grande dúvida. Eu acho que a conta não fecha. Até quando eu fiz meu primeiro comentário sobre isso, né, a Câmara aprovou a isenção de imposto de renda para R$5 mil. Agora o assunto vai para o Senado. Do ponto de vista econômico, eu disse, a conta não fecha. Socialmente pode ser justo, politicamente, claro que é populista, é eleitoreiro. Economicamente, a conta não fecha, porque eu não acho que o governo vai conseguir arrecadar tributando dividendos de quem distribui mais de R$50 mil por mês, compensando toda a receita que ele vai abrir mão para quem ganha até R$5 mil, CLT, carteira assinada. Obviamente que todo mundo votou a favor. Nenhum deputado é maluco de votar contra porque perderia a eleição no ano que vem. E no Senado vai todo mundo votar a favor. Isso mostra que isso é um projeto do Brasil. Não é da esquerda, não é da direita, não é do centro. É um projeto do Brasil. Ontem nós comentamos que o governo Lula já gastou mais de R$8 milhões para poder impulsionar nas redes sociais esse projeto, que é um absurdo. Porque se é um projeto do Brasil, por que o governo precisa impulsionar o assunto em rede social? Porque ele quer trazer para ele a bandeira. Só que no Congresso tem pessoas mais espertas do que o presidente Lula. Então na Câmara, quem quis o protagonismo? Arthur Lira. Quem quer agora o protagonismo no Senado? Renan Calheiros. E aí, com todo respeito ao povo de Alagoas, um estado belíssimo, eu já fui para Maceió diversas vezes, a praia é fantástica. Agora, um estado que tem Renan Calheiros, Arthur Lira e Fernando Collor de Mello precisa ser estudado, né, do ponto de vista político. Eu te falo, pelo amor de Deus, com todo respeito, eu tenho até pena do eleitor, porque você não tem quem votar, lá são famílias que mandam em Alagoas. Né? Essa guerra vai ser interessante de ver, porque Arthur Lira quis brilhar na Câmara, Renan Calheiros, sempre ele, quer brilhar no Senado, e o Lula nas redes sociais dizendo que o projeto é dele. Esse é o manicômio político do Brasil. Agora, e deixo aqui para André e para Marcelo. Eu lembro do Renan Calheiros e busco sempre para não equivocar-me nas falas e nas pessoas e nas datas. Renan Calheiros, lá por 2016, foi pivô de um escândalo muito sério. E acho que o eleitor ou não lembra, ou tem memória curta, ou o que seja. Era com uma jornalista, Mônica Veloso, foi pivô do escândalo que envolvia Renan Calheiros. O senador do PMDB na época recebia recursos do lobista Cláudio Conchillo da Mendes Júnior para pagar pensão a uma filha fora do casamento. Ou seja, um exemplo de pessoa. E mesmo assim continua incomodando aí, as pessoas seguem no Senado. Como se explica isso? Talvez com algum sociólogo. Nós é que pagávamos a pensão, né? Pelo visto, da Veloso, que era, aliás, uma moça muito bonita, e à época teve também todo esse forfé, para usar uma palavra antiga, em torno do caso. Agora, realmente, uma disputa entre um projeto, né, uma isenção do imposto de renda, que tenha como disputa Calheiros e Lira, realmente fica difícil de achar que é um projeto do Brasil, né? Porque Calheiros e Lira, se estão em disputa, eu torço pela disputa. Né? Não tem aquela história, eu torço pela briga. Não há a menor chance dessas pessoas representarem o interesse público, a menor chance de representarem o interesse coletivo, de estarem ali em nome de algum benefício para o povo. Né? Então está claro que essa pauta, se está na mão desses dois, já foi cooptada por um universo da política que é o universo das sombras, que é o universo das trevas e não do interesse público coletivo. Nós precisamos, se a gente quer realmente criar projetos para o Brasil, a gente precisa ter uma renovação dos nomes políticos. Claro. O Calheiros, aliás, é um que tem o pai, o filho, tem a família inteira Calheiros, o negócio é um feudo,
né? E não só, mas outros também. O Lira também, acho que O Lira também, e assim né? Enfim, as pessoas vão se instalando, vamos dizer assim, no poder e tomam para si o poder de uma forma totalmente pessoalizada e é óbvio que deixam, se é que um dia já tiveram, mas deixam de ter a possibilidade de representar a coletividade. Então, enfim, já para mim essa disputa já explica tudo. Esse projeto já não é mais do interesse popular. Segre, olha lá, o Bruno Crispim dos Santos. Sou alagoano e aqui é um curral eleitoral. Então, felizmente, é o alagoano dizendo que aquilo é uma bagunça completa, com várias famílias brigando literalmente pelo poder. Professor Suano, conclua. Cara, é muito fácil a gente entender o que está acontecendo lá. É uma relação, são os coronéis que eles têm uma relação feudal com a sociedade. Lá é dividido mesmo em feudos. Quando você pega a família do Calheiros ou o Renan Calheiros, Renan Calheiros, ele foi o cara que inaugurou o parlamento do Mercosul. Dá para acreditar nisso? Há décadas atrás. O Renan Calheiros estava com o Collor. O Collor descende de quem? De um senador do Alagoas, mas ele descende da família do Lindolfo Collor, que participou da Revolução de 30. Ou seja, essa é uma das razões pelas quais eu defendo tanto a reforma política. Uma reforma política não poderia permitir uma continuidade de determinadas lideranças. Talvez se espalhasse pela família, mas são pessoas diferentes, e pessoas diferentes podem até mesmo vir a trazer novidades. Mas isso é uma relação feudal. Aí você vê a briga que eles estão lá. É óbvio que eles estão brigando apenas para ter o protagonismo nessa questão da isenção do imposto. Por qual razão? Porque cada um deles quer dizer o seguinte: eu fui o responsável em pensar no povo, mas isso não vai quebrar o Brasil? Isso não é um problema meu, isso é um problema do governo. E o governo pode não quebrar o Brasil fazendo o quê? Cortando gastos. Eles vão fazer a porcaria que o Lula quer para dizer que cumpriu uma propaganda de campanha, um projeto de campanha, para depois jogar a culpa no Lula para dizer que o Lula não cumpriu porque não foi competente administrativamente. Mas qual é o problema? Eles não estão nem aí para o país. Nós precisávamos sim de um projeto de país. Esse é o grande problema. Nós não temos líderes para o país. Nós temos caras que discutem e disputam e apenas defendem o seu feudo. Ponto final. E o Nordeste é onde mais isso se espelha. Não é à toa que você tem 3 famílias que em Alagoas destroem Alagoas inteira. Estão se disputando, mas eu gostei muito do comentário do André. Entre Lira e Calheiros, escolho pela disputa. Estou pela disputa. Maravilhoso. A disputa, com certeza, é mais do nosso interesse do que os dois. Posso discordar? Pode discordar, claro. Eu quero que os 3 se explodam, mas desculpa, deixa eu mudar. Mas não quero a disputa Sempre entre pela eles. explosão. Sabe por qual razão? Por uma razão simples. Porque toda vez que eles entram em disputa, o povo de Alagoas sofre. Esse é o problema. Uma observação, a gente lê quando pode o chat, Magdalena Sfire disse: Segre mostra a concentração da caminhada em Brasília. Vai começar às 4, pelo que a gente sabe, então com certeza estará na programação tanto do Jornal da Oeste quanto do Oeste Sem Filtro. Não temos o que mostrar porque não começou ainda. Vamos a um rápido intervalo. Deixe o like está pobrezinho ainda, 7.400 pessoas, 16.000 telas nos acompanhando. Daqui a pouquinho, 1 minuto, a gente volta. Temos o Eduardo Girão nos contando as novidades da CPMI do INSS. Temos um pedido da ministra Carmen Lúcia a respeito de um veto que parece que pode vir do presidente Lula a respeito da ficha limpa. Temos coisas do IOF, da economia, da política, do judiciário. A última hora do Faroeste Brasileira, que começa depois do intervalo. Por que decidimos liberar o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Queremos que o maior número de brasileiros tenha acesso ao que produzimos. Atuamos de forma independente e cada produção tem um grande custo para nós. Tudo o que fazemos é financiado pelos nossos membros assinantes. E contamos com mais membros para seguir produzindo mais conteúdos que transformam a cultura do Brasil. Chegamos ao menor preço possível, para que mais pessoas possam assinar a nossa plataforma e ter acesso a todas as nossas produções originais, que são os nossos documentários, trilogias e séries. Nos últimos 8 anos, produzimos centenas de conteúdos originais, e com apenas R$10 por mês, você pode ter acesso a todos eles em nosso plano anual. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. Muito obrigado e até breve. O governo do presidente Lula aceitou fazer concessões para tentar salvar a medida provisória apresentada como alternativa ao aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras.
O Congresso tem até amanhã para aprovar o texto. Se a medida caducar, será uma perda de 35 bilhões para o governo em 2025 e 2026. Com a desidratação, a expectativa agora é salvar pelo menos de 15 bilhões a 17 bilhões. Se a perda da arrecadação ficar nesse nível, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá que achar outras fontes de receita. Quando é assim que começa, a gente fica tremendo de medo. Haddad reuniu hoje com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o relator da MP, Carlos Saratini, e líderes partidários para tentar chegar a um consenso. Luiz Arthur Nogueira, fala tua. Segre, vamos ser justos com o ministro Fernando Haddad. Ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Arrecadação. Se tem um mérito que ele tem nesse governo, é todo dia ele encontra uma forma de tributar o brasileiro. Tanto que todos os meses o governo quebra recorde de arrecadação. Portanto, acho que o Haddad não está preocupado se ele vai ter que buscar outras fontes, porque o nível de criatividade do governo é absoluto. E com um detalhe, quando o Congresso Nacional decide que uma cobrança é indevida, como é o caso do IOF, e foi lá e derrubou, através de um decreto legislativo, a decisão do Lula, o que o governo fez? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, numa canetada, derrubou uma decisão do Congresso que, gostemos ou não, é a casa do povo. É quem representa o voto popular, deputados e senadores. Eles disseram, o aumento do IOF não é bem-vindo, nós não queremos. Pois o Supremo foi lá, passou por cima e numa canetada obrigou o brasileiro a pagar mais IOF. Ou seja, Segre, o Haddad está com zero preocupação. Ele é muito criativo, ele vai encontrar outras formas de taxar se preciso e, em última análise, ele recorre ao Supremo e ganha uma canetada a favor do governo. João Melucci. Pois é, você vê que, na verdade, o governo ele busca um orçamento que é todo engessado e ele busca ficar um orçamento mais ou menos aceitável, sem grandes colapsos, para o próximo ano eleitoral. É justamente isso que o governo busca. Porque se depois der alguma crise econômica, ele já está no governo, vai fazer as pedaladas, enfim, vai fazer toda essa manobra que, como o Arthur bem colocou, quando preciso, você aciona o Supremo e passa por cima da decisão do Congresso. Agora, fica estranho isso para a oposição, que não peitou o Haddad nessa questão do imposto de renda. Agora, do IOF também, de vez em quando, vai lá, briga, mas não briga muito assim. Quando é fins eleitorais igual o imposto de renda, não briga mais. Então falta um trabalho também de esclarecimento por parte da própria oposição. E o Haddad já está sendo ventilado até para disputar o governo do estado de São Paulo, que eu espero que ele dispute mesmo. Ele vai colecionar mais uma derrota, porque hoje ele é o taxador oficial da República, mas inexplicavelmente conseguiu essa vitória do imposto de renda sem oposição. Não que a pauta não seja legítima, isentar até quem ganha 5 mil reais, eu sou a favor de isenção para 100% de rendimentos, o governo não participa, então não deve arcar. Agora, nesse ponto aí, a oposição pecou bastante, Segre. Tem uma paródia que eu escrevi sobre Haddad, que é, sabe aquela música, Quizás, Quizás, Quizás? Eu fiz a paródia que diz, sempre que me perguntam se vamos fazer cortes, respondo, eu cumpro ordens, gastar, gastar, gastar. Esse é Haddad, ele gasta o que for. A ministra do STF, Carmen Lúcia, deu 5 dias para que o presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, prestem informações sobre as recentes mudanças na lei da ficha limpa. O despacho da ministra, publicado ontem, consta em uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo partido Rede Sustentabilidade contra a flexibilização da lei. Professor Suano, estou ansioso pelo seu comentário. Olha, primeiro, eu não vou entrar na lei, propriamente dito, mas vamos pegar o absurdo, né? Primeiro, com relação à lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa foi uma conquista da sociedade brasileira. Isso foi excepcional. Agora, o que me assusta é a ministra fazer uma exigência a partir de uma solicitação da Rede Sustentabilidade, a partir de que o presidente da República vai irá sancionar alterações na lei da ficha limpa, sem deixar muito claro que a única coisa que interessa da lei da ficha limpa é que ela seja restaurada na íntegra. O problema todo é saber por qual razão ela está recebendo esta demanda e dando tanta ênfase. Da minha perspectiva, é a única coisa que eu posso falar nesse momento. Até para estudar melhor quais são os fatos estratégicos. É porque eles não querem, em hipótese alguma, criar a possibilidade de que alguns membros à direita que estão sendo julgados ilegalmente, sem nenhuma legitimidade,
possam ser beneficiados. É a única coisa que me parece. Eu não vou entrar no mérito da lei propriamente dito, porque para isso a parte jurídica o André vai tratar. Vai dar uma lição, André Marsiglia. Não, veja, a única coisa que a gente tem que lembrar aqui, eu acho que, enfim, o parlamento está tocando adiante essas alterações a respeito da ficha limpa e tem todo o direito de fazê-lo. A questão aqui que é bizarra nessa notícia é o fato de, bom, primeiro, sempre tem um partido para questionar no STF tudo o que é feito. É impressionante, parece que o parlamento trata como o STF como uma madre superiora. Né? Enfim, tem uma briguinha no recreio. Opa, vamos contar. O Kiko do Chave. Conta tudo para tua mãe, Kiko. Não tem isso? E o STF é o Kiko. Né? Tem, inclusive, alguns ali com as bochechas também bem grandes, assim como do Kiko. Mas o fato é o seguinte, isso é um absurdo. É um completo absurdo que o parlamento esteja o tempo inteiro sendo submetido ao STF pelo próprio parlamento. E são sempre os mesmos partidos. Ou é o Sustentabilidade, ou é a bancada feminista do PSOL, ou é o Lindeberg, que esse daí é o campeão de audiência. O ponto é o seguinte, artigo 53 da Constituição. Quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis civil e criminalmente. Ou seja, o parlamento não tem que dar satisfação ao judiciário sobre as suas palavras, sobre os seus votos, sobre aquilo que eles fazem ou deixam de fazer. Portanto, a resposta que o parlamento deveria dar a esse despacho da Carmen Lúcia é a seguinte: cara ministra, a senhora não tem nada a ver com o que nós fazemos por aqui. Cuide do seu, que a gente cuida do nosso. Artigo 53 da Constituição. Mas na prática, sabe o que vai acontecer? Eles vão fazer todas as reverências e se submeter aos mandos e desmandos que o STF hoje faz em relação ao Congresso. E por isso que a gente está nessa situação de hoje. Marcelo só não pediu a réplica. Uma das coisas que eu gosto de ouvir o Marcília, porque o Marcília ele traz algumas questões que para mim são relevantes. Olha, essa é a razão pela qual, Marcília, eu defendo tanto uma reforma política. E por quê? Porque o STF ele descobriu algo que esses partidecos insignificantes, ou aqueles partidos que não querem acatar as decisões do próprio legislativo, transformassem o STF naquilo que ele imagina que ele é, a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Ou seja, eles assumiram um papel político por culpa desses políticos incompetentes e desse legislativo, ou desses legisladores que não têm capacidade de ser legisladores e ficam usando toda hora o STF como arma para barrar os seus antagonistas dentro do legislativo. E o legislativo deveria ser o campo de disputa entre eles. E acabou. O que eles decidem ali, seja pelo silêncio, seja pela imposição do voto da maioria, deveria ser acatado. E o STF deveria ficar calado. O que foi que eles fizeram? Deram um poder para o STF. O que o STF fez? A partir de agora, eu sou o STF, que trata do judiciário, e sou politicamente a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Porque você tem a CCJ da Câmara e a CCJ do Senado. O Congresso não tem CCJ. Porque o Congresso é a terceira casa, que é a reunião dos dois. E eles se auto-atribuíram por culpa desses partidecos, desses falsos líderes e desses políticos que não entendem como funciona a democracia. Olha quem apareceu. Roda a vinheta. Hee-haw! Depois dessa notícia, me diga se a gente não é tomada de palhaço. Filhos de Ignácio Cavalcante Melo, presidente do Serviço Geológico do Brasil, é uma estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, hospedaram-se em hotéis em Florianópolis, Santa Catarina e Maceió, Alagoas, com despesas custeadas com recursos públicos, ou seja, recursos nossos, ou seja, recursos teus que estão na audiência. Nas viagens que ocorreram na companhia do pai, foi registrado até consumo de, pega essa, camarão flambeado. É aquele que te coloca um rum, um whisky ou alguma coisa e pá, botam fogo. Fica lindo. Eu vi uma vez um restaurante pegando fogo com essa brincadeira. Mas é caro pra caramba. Melo foi indicado para o comando da empresa pela senadora Elisiane Gama, com quem era casado na ocasião. Olha que lindo.
Eu tenho um marido. Serve para alguma coisa? Não, não serve para nada. Então bota como presidente da empresa de blá, 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 e paga as despesas com nosso dinheiro. É um absurdo. E eu vou perguntar, daqui a pouquinho vamos estar falando com o Eduardo Girão, senador da República, porque foi a Elisiane que comemorou quando na CPMI do INSS, por 16 votos a 14, não foi autorizado chamar alguém que ela conhecia e que estão protegendo. Mas isso daqui a pouco. Agora, giro de notícias. O Itamaraty informou em nota à imprensa na manhã de hoje que os 13 brasileiros que integravam a flotilha da ajuda humanitária detidos por Israel estão em liberdade. O grupo, conforme o órgão, está na Jordânia. As negociações para a liberação tiveram o apoio do governo brasileiro por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. O Ministério de Relações Exteriores confirmou que entre os ativistas está a deputada federal Luciane Lins, do PT. Marcelo Soares. Primeiro eu vou tentar falar tecnicamente, que eu acho que as pessoas não interpretem errado. É função do governo brasileiro, por intermédio do Itamaraty, verificar aquilo que diz respeito aos interesses dos cidadãos brasileiros. Logo, cabe ao Itamaraty, sim, verificar a soltura desses eu ia falar, desculpa, não vou ofendê-lo, falar inúteis, imprestáveis, não são cidadãos como outros quaisquer, deixa para lá, e buscar a soltura desses indivíduos. Mas não cabe ao Itamaraty ter gastos com eles pelas iniciativas que eles tiveram. Claro. Ou seja, se eles escolheram fazer parte de uma flotilha, e eu não quis nem tratar dessa flotilha no dia que eu fui entrevistado, porque eu não queria ser ofensivo, uma flotilha que tinha um bando de ativistas que não servem para nada e foram infernizar a vida do Estado de Israel para trazer problemas para o Estado de Israel, que eles arquem com as consequências. Eu gostaria que eles fizessem isso com o governo da Rússia, quando o Greenpeace foi encher a paciência lá no Mar do Norte. Boa. O governo da Rússia pegou, botou todo mundo na cadeia e, detalhe, acusou-os de vandalismo. São 7 anos de cadeia. E no julgamento, eles ficaram dentro de uma grade, porque é assim que o governo da Rússia faz. Mas isso eles não prestam atenção. E aí o que aconteceu? Itamaraty cumpriu um papel? Eu diria sim, mas eu gostaria que eles fizessem isso para todos os cidadãos brasileiros e não tivessem gastos públicos, porque aí cada cidadão tem que responder pelos gastos que teve, pelas suas iniciativas, mas cumpriram o papel. E para a Jordânia, ótimo. Por quê? Porque Israel não quer essa gente incomodando lá dentro do seu país. Israel não vai aceitar. Então, tudo bem, cumpriram um papel que se quer. Agora eu exijo que esse mesmo Itamaraty trabalhe assim quando for outras situações que envolver cidadãos brasileiros, como eles, proteger a Carla Zambelli, dar respeito para o Talhaferro. Esses indivíduos deveriam receber o respeito que não estão tendo. E aí eles deveriam atuar, porque tem que verificar, afinal de contas, aquilo que diz respeito aos cidadãos. Na Oeste, você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lelê Beckler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segre e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde.
Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. De segunda a sexta, o programa que deixa o filtro de lado e coloca a verdade em primeiro lugar. Análises afiadas e as notícias que realmente importam para você estão no Oeste Sem Filtro, a partir das 5h45 da tarde. Comentaristas que falam o que ninguém tem coragem de dizer. Oeste Sem Filtro, sem meias palavras, com a transparência que você exige. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Toda segunda, Adalberto Piotto recebe executivos e empreendedores de todo o Brasil no Oeste Negócios. Uma conversa franca sobre economia e oportunidades de mercado, sempre buscando entender como funcionam as mentes que geram empregos e riqueza para o país. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, no Oeste Negócios. Toda terça, às 8h30 da noite, Augusto Nunes comanda uma conversa amistosa e envolvente. Grandes convidados debatem os temas mais quentes da atualidade. Conversa com Augusto Nunes. Terça, às 8h30 da noite, Conversa com Augusto Nunes. Toda quinta, um convidado especial fica no meio da arena para responder as perguntas afiadas da nossa bancada de jornalistas. Uma abordagem direta, sem rodeios, trazendo grandes nomes da política e do judiciário para discutir os temas que realmente interessam. Arena Oeste. Quinta, às 8h30 da noite, Arena Oeste. O valor do impostômetro no Brasil em 2025 vai atingir a marca de 3 trilhões. Aliás, o montante já foi registrado hoje no impostômetro, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo, no centro da capital paulista. O alto valor pago em tributos ao governo federal, estadual e municipal tem gerado incômodo em grande parte da população brasileira. Para ter uma ideia, o trabalhador no Brasil precisou trabalhar do dia 1º de janeiro ao dia 29 de maio somente para pagar impostos ao Estado. Luiz Arthur Nogueira. Segré, aqui a gente explica e descomplica a economia. Qual é a notícia? Já pagamos 3 trilhões de reais em impostos, o que equivale a 5 meses do ano trabalhando apenas para sustentar a máquina pública. E não se preocupe, porque vai piorar. Você vai pagar mais imposto, porque o IOF, o Supremo Tribunal Federal, obrigou a gente a pagar, o IOF mais caro. O governo já anunciou que na campanha do ano que vem virá com uma proposta populista de transporte público gratuito no Brasil inteiro, o que certamente vai significar mais impostos para nós contribuintes. Ou seja, se você quer de fato mudar essa situação do Brasil, se você quer uma carga tributária menor, no ano que vem na eleição, cobre do seu candidato uma proposta clara, uma agenda de reforma administrativa, de um Estado mais enxuto, uma máquina pública menor e mais eficiente, para que um dia a gente sonhe no Brasil ter uma carga tributária menor. Senão, só vai piorar ano após ano. A gente trabalha e cada vez paga mais impostos para ficar sustentando esse mundo político. O ex-embaixador Rubens Barbosa afirmou que a escolha do secretário do Estado, Marco Rubio, para liderar as negociações entre Brasil e os Estados Unidos tende a dificultar o diálogo entre os dois países. A declaração ocorreu no programa UOL News do portal UOL. Segundo Barbosa, Rubio tem perfil ideológico e defende sanções duras a governos de esquerda, o que pode tornar as conversas mais tensas e menos flexíveis. O Brasil, por outro lado, tenta renegociar a redução de tarifas sobre carne e café, entre outros produtos. João Veloci.
Pois é, na questão da carne, o que é curioso é que você tem a empresa JBS, que é tão forte lá quanto aqui, e ele foi diretamente falar com o Trump, um dos irmãos do Wesley foi lá, para você ver como essa questão ultrapassa as soberanias. Mas me parece que a questão do Lula é bastante clara, é ficar barrigando, né, prorrogando essa relação com os Estados Unidos até que chegue na eleição. A ideia dele é essa, porque de fato o Marco Rubio seria a pior saída para o Lula, mas agora ele vai cozinhar. Agora ele já teve esse primeiro encontro na imprensa amiga e algumas análises falam, o Lula foi bem no encontro, né, excluiu o Eduardo, o Paulo Figueiredo, excluiu o Jair, quando eles estão tratando de outros assuntos. Então assim, é ruim para o Lula a escolha do Marco Rubio, mas como as investigações demoram também, pode ser que demore, pode ser que chegue até a eleição. Vamos lembrar que estamos a um ano da eleição, me parece. Então, pode ser que demore e ainda dê tempo do Lula ganhar um fôlego. Acho que o principal para o Lula agora é isso. E vamos lembrar que o que os Estados Unidos e o Donald Trump defendem são os interesses dos Estados Unidos, não do Brasil ou do mundo como um todo. Ele está defendendo os interesses dele, especialmente nessa questão da carne e do tarifaço. Lembrando que o Trump também enfrenta uma eleição de meio termo do Congresso. Então ele pode, qualquer resquício ali de inflação, aumento de custo de vida, ele pode perder eleitoralmente. Então ele lida com essa questão que para os líderes ocidentais de democracias, ele tem que lidar tanto com o dia a dia ali tocar, quanto o futuro do país, né, as instituições e ainda a eleição, porque se aumenta o custo de vida, ele perde a eleição independente do que ele acha. Então, a situação está bastante difícil. Será que vamos conseguir resolver essa parada? Marco Rubio é uma pessoa que é duro na queda, não gosta de governos de esquerda, já ficou muito claro, e não vai facilitar. O que o ex-embaixador aí está querendo dizer é basicamente, traduzindo, o seguinte: o Rubio estar como intermediário dessa negociação significa que a gente não está negociando tarifa comercial. O Rubio não tem nada a ver com tarifa comercial. O Rubio tem a ver justamente com a política externa dos Estados Unidos para perda de liberdades, para punição a facções criminosas. É ele que está à frente do enfrentamento à Venezuela, é ele que está à frente do enfrentamento à Colômbia, é ele que está à frente do enfrentamento ao Brasil, que estamos nesse mesmo balaio. Então, quando o ex-embaixador diz que que é um obstáculo, não é porque ele é contra governos de esquerda, é porque ele é contra governos que não são democráticos. Não é porque ele é contra, ou ele vai ser um obstáculo porque ele é mais difícil de negociar. É porque aquilo que ele quer negociar, a gente não tem para negociar, que são as liberdades. A gente quer negociar tarifa e ele quer negociar liberdades. E o Lula, ele sequer tem condições hoje de negociar liberdades, porque as nossas liberdades estão sequestradas na mão dos ministros do STF. Luiz Arthur. Segré, se fosse apenas uma questão comercial, o tarifaço do Trump, ele não teria colocado o Marco Rubio, ele colocava o secretário de Comércio, resolvia. É uma questão comercial, você negocia, reduz dali, aumenta ali e tal. Quando ele coloca o Marco Rubio, ele em tese sinaliza que o governo americano vai exigir muito mais. Ontem eu mencionei que eu imagino que na mesa estará, por exemplo, uma determinação dos Estados Unidos para que o Brasil compre menos da Rússia, fertilizantes e diesel. Esse é um caminho. Agora, se na mesa de negociação tiver o retorno da democracia no Brasil, ou seja, uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, aí não haverá negociação, porque o Lula não manda nada sobre isso, muito menos o Alckmin, que é quem vai negociar com o Marco Rubio. Então a enquete de hoje que você fez, Segrelli, é muito importante, porque o grande debate é: o Marco Rubio, ele aceitará reduzir tarifa com o Bolsonaro preso e inelegível? Isso está em questão. Se ele aceitar, é porque o governo americano já entendeu que esse assunto ele trata com lei Magnitsky e, portanto, não vai misturar com a questão tarifária, que é o que eu defendo. Acho que não deve misturar as bolas. Agora, se ele disser não, a gente só reduz os 50% para 10%, com Bolsonaro solto e elegível, na minha opinião, não haverá negociação. Se me permite rapidamente, claro. Eu acho que é até possível que algum tipo de redução de tarifas aconteça pelo Rubio, mas não como um fim em si mesmo, mas sim como um gesto para a negociação das liberdades. É bem possível que isso aconteça. E aí a gente precisa ficar atento aos próximos passos. Agora sim, estamos em comunicação com o senador Eduardo Girão. Senador, boa tarde e obrigado pelo seu tempo. Está entrando. Aí estamos. Boa tarde, senador. Muito boa tarde, Gustavo. Boa tarde, André, doutor Arthur, Marcelo também. Uma honra estar participando aqui com vocês do Faroeste à Brasileira. Pouquinho. Eu vi outro dia um vídeo do senhor em que estava muito frustrado porque o governo conseguiu 16 votos contra 14 para não citar alguém que parece que tinha algum ou parentesco ou amizade com Eliciane, né? É isso?
Não apenas com a Elisiane, né, com a senadora. O caso aqui no Senado, dessa CPMI, do roubo dos órfãos, né, roubo da viúva, dos velhinhos, dos pensionistas do Brasil, algo, Segre, que talvez seja maior do que Mensalão e Petrolão, porque a gente está puxando o fio, inclusive, dos consignados, que são dezenas de bilhões de reais, e as vultuosas quantias que vão para lá, vão para cá, é algo assim... Esses carros de luxo que você vê, esses imóveis, essa ostentação, que ontem teve um advogado aqui que não sabia quantos postes tinha, quantos carros de luxo tinha, para você ter uma noção. Então, isso é a ponta do iceberg. E a gente percebe que tem parlamentares aqui do Congresso Nacional, tanto aqui no Senado como da Câmara de Deputados, que parecem ter costas largas. Por exemplo, eu tentei aprovar um requerimento aqui para a gente trazer o senhor Gustavo Gaspar, que é assessor, né, de um senador da República, do Everton, e também recebeu aí dinheiro, né, esse assessor, desse esquema de fraude bilionária, né, de uma empresa que a Polícia Federal fez ação. Então, não deixaram. A bancada do governo Lula, a base do governo Lula, conseguiu, por 2 votos, bloquear que a gente chamasse esse cidadão aqui para vir a CPMI dar esclarecimentos para a gente. Também tem o seu Edson Claro, de São Paulo, né, que chegou a ameaçar de morte o tal do careca do INSS, né, das histórias cabeludas desse careca do INSS, que movimentou também dezenas de milhões de reais, um lobista, e a gente percebe que foi dinheiro para a empresa que fazia, por exemplo, a campanha do PT, que já fez a campanha da Dilma Rousseff, né, de publicidade. Então, tem muita marmota que está em jogo aí, que nós estamos assim de cabelo em pé com o que está acontecendo, embora que o STF autorize a vir aqui pessoas para serem ouvidas e mentir, ou não falar nada. É o nível de boicote, é o nível de sabotagem que a gente está tendo, mas eu tenho que parabenizar o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, assim como o relator, o deputado Alfredo Gaspar, que tem sido muito firmes nas oitivas aqui, exposto, né, o que está acontecendo, as entranhas apodrecidas do poder, dos 3 poderes da República, estão sendo mostradas. Ontem foi até 1h da manhã. Aqui está ficando assim, a gente está mergulhando nesse trabalho e está vendo realmente algo escandaloso acontecer. Espero que a gente consiga desvendar o que a gente conseguiu aprovar até agora, o rastro, follow the money, o rastro desse dinheiro que abasteceu aí muita gente poderosa. Senador, obrigado. Aí o André Marsiglia tem uma pergunta para o senhor. Como vai, senador? Prazer falar contigo. Senador, eu sei que ainda é um momento inicial, talvez ainda precoce, mas pelo que o senhor conseguiu ver até agora, pelo que se apurou, qual é a profundidade ou a eventual profundidade do envolvimento do Partido dos Trabalhadores, do governo, nessa história toda? O senhor acredita que essa CPMI possa chegar no primeiro escalão do governo Lula? Olha, nós estamos aí a menos, doutor André, e o prazer é todo meu falar consigo. Temos acompanhado seu trabalho, que é respeitadíssimo em todo o território nacional e até fora do Brasil. Parabéns. O que nós temos visto aqui nesses 2 meses, praticamente, semana que vem, a gente completa apenas 2 meses de CPMI e é uma comissão parlamentar de inquérito que ganhou a credibilidade do brasileiro, né? Nunca a audiência do Senado, da TV Câmara, de vários veículos, né, que fazem a transmissão, inclusive vocês também, da Oeste, nós nunca tivemos tanta audiência, né? E quem assiste sabe o que eu estou falando, porque vê a postura dos parlamentares da base do Lula, do Partido dos Trabalhadores, né? Uma postura defensiva
no aspecto de blindagem. Para você ter uma ideia, nós tivemos aqui na semana passada o ministro, doutor Vinícius, ministro da CGU do Lula, que é um militante do PT de décadas, né? E ele, pelo que deixou transparecer de forma muito clara, ele teve a oportunidade de dizer para os ministros das reuniões ministeriais do governo Lula isso e não falou, né? Lá atrás, poderia ter evitado isso cerca de mais de 2 anos da sangria desatada que estava acontecendo dentro do governo dele. E aí eu perguntei, foi uma das perguntas que eu fiz para ele, mas por que o senhor avisou o ministro Rui Costa? O senhor avisou ao Carlos Lupe? Porque essa turma, inclusive, já tinha saído do primeiro governo Lula por suspeita de corrupção, no caso do Lupe, e o Rui Costa no escandaloso consórcio Nordeste, né, dos respiradores, que nunca chegaram, 50 milhões de reais que evaporaram. E aí ele disse, mas é sigilo, eu não poderia, pelo sigilo. Eu digo, como? Sigilo não é para proteger roubo. Né? Então as histórias estão muito mal contadas. Ou é incompetência, ou é uma incompetência flagrante, ou é uma omissão ali para proteger projeto de poder, para não deixar o ministro Lupe, que é da base do governo Lula, insatisfeito com o governo, enfim. Mas o fato é que demonstra realmente que esse governo que diz trabalhar pelos pobres não trabalha absolutamente nada pelos pobres. Se trabalhasse, não fazia o acordo que fizeram. A AGU, que nós vamos ouvir, o Bessias, né, que é um supremável aí, que fez um acordo com o STF, com outras instituições, para devolver o dinheiro apenas com a correção monetária dessas pessoas mais pobres do Brasil. Que é isso? Eles têm direito a receber dano moral pelo roubo e eles têm direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, a receber em dobro. Mas não, correram para fazer um acordão ali e está muito mal explicado. E o Senado Federal, diga-se de passagem, doutor André, Gustavo, vocês que acompanham o trabalho aqui, ficou muito mal nessa fita. Né? O Senado está muito mal nessa fita. Por quê? Porque decretou um sigilo de 100 anos do careca do INSS, para onde é que ele andou aqui dentro dos corredores do Senado. Eu já cobrei o presidente Davi Alcolumbre, isso acabe com isso. Vocês têm uma agilidade para decretar sigilo de 100 anos aqui, mas o impeachment do ministro Moraes, o super pedido de impeachment, está lá sem parecer ainda na Advocacia Geral do Senado. E um detalhe importante, um ex-assessor do presidente Davi Alcolumbre, isso eu também cobrei, olhando para ele no plenário, teria recebido, segundo a Polícia Federal, recebeu 3 milhões de reais desse esquema fraudulento. E você sabe onde é que esse senhor, Paulo Bolden, está hoje? Não. Recebendo 31 mil reais aqui no Conselho Político do Senado Federal, pago com dinheiro seu, com dinheiro meu, com dinheiro de quem está nos assistindo. E eu pedi ao presidente para, no mínimo, desligar ele, afastar imediatamente. E continua no Conselho. Ele que foi responsável, assumiu uma rachadinha no gabinete do presidente, do então senador, hoje presidente, Davi Alcolumbre, uma rachadinha que envolvia até grávidas, né? E ele matou no peito e assinou. Aí fica a pergunta, assumiu, fica a pergunta. Aí ganhou um prêmio depois, é isso? Para ir para o Conselho do Senado, receber 31 mil reais, e aqui recebeu 3 milhões, segundo a Polícia Federal, de empresas desse esquema. Então, é algo surreal que a gente está vendo aqui. Eu acho que tem poder de cair a República. Esse escândalo tem potencial para derrubar, sim, esse governo, e a gente está trabalhando firme aqui. A oposição conseguiu tomar o controle. Ali só tem uma explicação, é Deus. São muitas orações do Brasil inteiro, dos brasileiros sedentos por justiça, porque estava tudo certo para o Omar Aziz ser o presidente da comissão.
e o relator do Centrão, né? Um relator, vamos dizer assim, indicado pela base do Lula. E nós conseguimos, na última hora, eu abri mão da presidência, eu era candidato a presidente da comissão, abri mão em nome do senador Carlos Viana, e naquela hora nós conseguimos os votos do Partido Novo ali, para dar a maioria por 2 votos para o senador Carlos Viana, e ganhamos a comissão do trabalho belíssimo que ele e o relator, o deputado Alfredo Gaspar, têm feito nessa comissão parlamentar de inquérito, que caiu na graça do povo brasileiro, e temos que nos manter mobilizados, cobrando, porque tem muita coisa a aparecer. Os sigilos, para você ter uma ideia, chegaram poucos ainda, mas a gente conseguiu, talvez no cochilo da base do governo Lula, como cochilou no dia da eleição do presidente e do relator, nós conseguimos aprovar sigilo dessas entidades fantasmas aí, de associações, de sindicatos, que tem até irmão do Lula junto, né? Tem muita gente poderosa junto, e nós conseguimos quebrar o sigilo dessas associações, e muita coisa vai aparecer. Nós acreditamos, doutor André. Senador, por favor, não desistam. Precisamos do trabalho de vocês. Faroeste Brasileira e toda a grade da Revista Oeste está sempre à disposição para atualizar a população de tudo o que está acontecendo sobre esse escândalo que merece mais atenção do povo brasileiro. Muito obrigado. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho de vocês e estamos aqui às ordens. Estou saindo agora lá para a caminhada pela anistia. Muita paz.